Na Vila Carrão, um novo jeito de viver começa agora. Conheça o Orbia, o lançamento da Diálogo Engenharia que une a mobilidade, estar ao lado da futura estação Guilherme Jorge, ao lazer completo de um verdadeiro condomínio clube inédito para o bairro. São mais de 30 itens de lazer em um terreno com mais de 6 mil metros quadrados, com plantas de 4 dormitórios, 3 suítes e 2 e 3 dormitórios com suíte. Orbia, tudo ao seu redor, em movimento. Atenção, apaixonados por carro e por economia. A Duda Partes preparou uma condição especial para você. Mire agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Siga a página oficial da Duda Partes no Mercado Livre e ganhe 10% de desconto na sua próxima compra. Isso mesmo, novos seguidores da nossa página oficial no Mercado Livre têm 10% de desconto para comprar peças de suspensão, amortecedores e muito mais. Você que é inscrito no canal da JD House e acompanha o JD Cast tem uma vantagem exclusiva. Ganhe 10% de desconto na Duda Partes pelo Mercado Livre. Fala, corretor! Começando mais um JD Cast e hoje, Ricardinho, a gente tem um bate-papo cabeça. Hoje é cabeça, demais, perna e pé. É Nós vamos isso falar mesmo. hoje, que nem a música. É verdade. Pois é. Eu adorava essa música. De gira me conhecer. Conhece bem. Conhece bem. Mas assim, Ricardinho, de corretor e de louco, todo mundo tem um pouco. Exatamente, JD Caps. Hoje é o nosso assunto aqui. Vamos falar das nossas loucuras, dos nossos problemas aqui. E pra isso, né, Rafael, a gente trouxe um fera, especialista em pessoas pra tratar das nossas cabeças aqui, né? Vamos ver se consegue tratar das nossas cabeças pra começar, Vamos né? ver se ajusta, né? Se Mas antes, Rafael, aperta os olha, parafusos. pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui, não esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, ativem o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente traz aqui, porque a gente só traz o quê, Rafael? O pessoal super gabaritado. Gabaritadíssimo! Porque a nossa intenção aqui é só trazer o melhor conteúdo pra mudar a forma de todo mundo pensar. É isso mesmo. E, gente, entre brincadeiras e palavras e frases de efeito, a gente tá falando de saúde mental, né? Exatamente. Vamos falar sobre isso, mas primeiro temos que falar dos nossos apoiadores do programa de hoje, É isso aí. que são a Diálogo. Diálogo e engenharia, né, Rafa? Porque tudo, mas tudo começa com um diálogo. E, ó, estamos com lançamentos, um dos mais esperados esse ano também, né? O Orbia Vila Carrão, não perca. Então, pra você, corretor, que ainda não foi lá no plantão de vendas, vá, conheça, porque este empreendimento vai arrebentar de vender. E você, cliente que está assistindo, não esqueça, chame seu corretor, peça mais informações, porque é um tremendo de um projeto para se pensar, para morar e para investir. E você que é apaixonado de carro, apaixonado pelo seu carro, como eu sou, gente, não pensa muito. Duda Parts, as melhores peças, os melhores atendimentos, entregas super rápidas. Não pensa, é Duda Parts. É isso aí. Vamos começar? Tá bonitinho, doutor. Tá ficando bom no negócio, Tá né? ficando bom. Mas, Ricardinho, por favor. Vamos falar então hoje, Rafael, de saúde, né? Saúde mental, que vou te falar uma coisa. Nós trouxemos aqui um outro médico, né? Um nutrólogo. Sim. E foi um episódio que as pessoas comentaram bastante, porque as pessoas gostam desse tipo de assunto, né? As pessoas gostam dessas coisas que mexem com o corpo, com a mente e com tudo mais. E para isso, a gente trouxe um cara que eu tenho certeza que o papo hoje vai ser muito, mas muito interessante, muito produtivo, que é o senhor Dr. Vitor Nanini. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor Muito Vitor. obrigado. Beleza? Bem-vindo, doutor.
Muito bom? importante que a gente está fazendo aqui, cuidar da saúde, conversar com o psicólogo de uma forma mais tranquila, o pessoal perder o medo, o pessoal ver que dá para cuidar e dá para falar sobre coisas difíceis, às vezes. A gente trouxe uma vez aqui, doutor, um nutrólogo, porque fomos falar de nutrição, de alimentação. Hoje trouxemos um psicólogo, porque precisamos de psicólogo. Precisamos de psicologia para Precisamos de nossos psicologia dias. aqui na empresa, porque assim, brincadeiras à parte, não porque nós vamos tratar de doidos, propriamente dita, mas até para as pessoas entenderem todas essas influências, né, ou as peças que a cabeça prega na gente por causa do nosso trabalho. Sim, né? Então, verdade. eu tava vendo aqui, tava dando uma olhada no roteiro do Rafa, e algumas palavras aparecem bastante, né? Ansiedade, controle de ansiedade, metas, objetivos, que são coisas pesadas no nosso Sim. dia a dia. E aí, cabeça sã, corpo são, Isso. trabalho mais são também. Tudo performa de uma maneira diferente, né? Sim. Quando tá tudo em equilíbrio, tá tudo em desenvolvimento, as coisas andam. Mas antes da gente começar a desfrutar de tanta informação legal, conta um pouco pra gente da tua trajetória, pro pessoal criar empatia, humanizar e, Quem é o Dr. Vitor? quem sabe, virarem seus clientes para as próximas sessões. Bom, muito bem. Eu comecei eu fiz odonto antes, já estudando a saúde. E eu não sabia que eu ia me interessar mais pela psique, pelo como as pessoas pensam, como as pessoas entendem as dificuldades, como lidam com as pressões. Aos poucos eu fui já estudando um pouco mais sobre alguns cursos de Gestalt, terapia, que é um curso de uma especificidade da psicologia. Quando eu fui ver, já estava fazendo a faculdade, aí trabalhei tanto em manicômio, hospital, casa, asilo, Interessante. trabalhei de tudo, de tudo. Olha o que você vai falar, Ricardo. Trabalhei em RH, tudo enquanto estava me formando, né? Estagiando e depois um pouco mais para frente continuando. E aí fui para a clínica, que é onde eu sempre quis trabalhar, com muitas palestras, dinâmica de grupo, motivacional também. E aí, depois de algum tempo, eu estudei muito com o meu mestre Alexandre Ribeiro, que ele que me ensinou tudo. E montei minha própria clínica em São Caetano. Na pandemia, comecei a atender o pessoal de fora do Brasil. Por indicações, nem pensava que isso ia acontecer. Isso foi muito legal que você está falando, porque você estava atendendo, estava fazendo uma forma super seguindo a risca, né? Que seria o padrão de carreira, e numa situação pandêmica, você começou a entender que teria que mudar alguma coisa, né? Foi, mas muitas indicações. Quando eu percebi que o mercado fora do Brasil era muito mais interessante, pela questão de que pessoas que trabalham que têm uma função simples, trabalham como cleaner, trabalham em algum cargo que não poderia, de repente, fazer uma terapia muito cara, para eles é muito barato, e eu consegui ajudar pessoas que não teriam acesso, tanto lá fora, e aqui no Brasil também. Eu fiz muito atendimento social, mas a gente precisa também ter Mas eram brasileiros que trabalhavam no exterior. brasileiros, portugueses, espanhóis, só não inglês, porque por mais que eu saiba, eles sentem mais à vontade com alguém que tem a mesma cultura mesmo. Não tem um bloqueio, tem um bloqueio. Latinos. Nos latinos. Mas foi assim, comecei a atender o pessoal de fora, sinto muita saudade até de atender o pessoal presencialmente, e tô começando a voltar um pouco aqui. Hoje, até para a gente dar uma ilustrada, hoje você atende totalmente online, é isso? Online. São 25 pacientes em média, às vezes 30 de fora, e uns 5 meio que ainda tem. Aqui no Brasil. Depois é indicação, né? E aí continua no Brasil. Mas online, tudo online. E eu fui um dos primeiros ali. Até para conseguir um aval do CRP, que é para poder trabalhar, para ter uma legislação. Eu fui um dos primeiros a pedir lá. E aí eles foram criando toda uma CRP, legislação. Conselho Regional. Conselho Regional de Psicologia. E é isso. E hoje eu atendo muitas pessoas com demandas parecidas com daqui. Que trabalham com imobiliária, não, sério. Gerentes, O senhor não conhece. metas. Aqui é muito Pessoal- intenso, Vitor. Mas antes da gente começar e aprofundar, vamos falar do presente que você trouxe pra gente? Tá rolando agora, gente, um QR Code, ou QR Code, ou um Lower Third, um anúncio aí, que o Vitor, para quem for inscrito do JDCast, Que é a mesma coisa. desculpa, até É me a mesma perdi. coisa. Vai estar rolando uma promoção especial,
tá? Você tem que estar sendo inscrito, tem que curtir aqui o vídeo e tá rolando aqui os dados do Dr. Vitor. Você vai ganhar a primeira sessão gratuita. Gostou? Continua, ganhou um atendimento aí do Dr. Vitor. Isso aí, Quer escreve saber? pra ele, manda mensagem. Quero a minha sessão gratuita. É isso. E aí você vai ganhar. É isso Sem aí. sorteio, sem nada. Sem sorteio, sem nada. Exatamente. Deus te Pode ajude. mandar que a gente coloca na agenda. Às vezes pode demorar uma semana pra cá, outra pra lá, mas vai dar certo. Ah, vai dar certo. Posso chamar de Vitor? Sim, por favor. Vitor, deixa eu perguntar uma coisa pra você, só pra introduzir uma coisa. Eu até tava comentando com o Rafa antes, né? Falei, poxa, o quanto que ele conhece o mercado imobiliário, porque às vezes a gente fala algumas coisas aqui que, quando a gente traz profissionais de áreas mais amplas, especificamente por mercado imobiliário, a gente acaba lendo outras coisas, né? Tem que entender o a gente tá contexto, né? brincando de loucos, não sei o que lá, mas a gente já escutou muitas vezes aqui dos próprios corretores falar assim, não, tem que ser louco para trabalhar nisso, porque você levanta, acorda desempregado, vai dormir desempregado, não tem carteira assinada, porque a forma de trabalho, a forma de contratação já é um pouco fora do comum, né? Então, eu não tenho aquele... Vou colocar. Não queria colocar assim um modelo CLT, mas é um modelo CLT, né? Não existe aquele modelo CLT formatado que eu tenho horário de entrada, horário de saída, hora de almoço, vencimentos a receber no dia tal. Isso não é que funciona assim. E isso acaba deixando a cabeça das pessoas muito ansiosa, né? Então, Sim. se trabalha muito com essa ansiedade. Mas você começou a conversar com a gente falando de uma coisa que, para nós, pegou muito pesado, que foi a pandemia. A pandemia mudou muito a forma nesta empresa trabalhar, né? Principalmente porque os plantões de venda, né? As lojinhas dos empreendimentos fecharam, literalmente, porque não podia trabalhar, e as pessoas passaram a trabalhar online. E eu lembro, eu estava aqui, né? O Rafa ainda não estava, e a gente fez muita coisa online justamente para ajudar na cabeça das pessoas, porque as pessoas ficaram tensas, as pessoas ficaram fechadas em casa. Então, para os solteiros ficaram sozinhos em casa, para os mais velhos. Então, a gestão como um todo, ela se movimentou muito para fazer lives, fazer treinamentos, fazer conversas com os corretores para manter a cabeça das pessoas funcionando, vamos colocar assim, né? Manter funcionando, para entender o que estava acontecendo, a gente continuou vendendo, porque aprendeu-se a vender pela internet. Mas foi uma época difícil, né? Não só para vendas, mas principalmente para as pessoas. O que para você a pandemia trouxe assim de ruim que você pode trazer hoje para a gente iniciar um contexto dessa conversa? Pandemia separou, foi um divisor de águas aqui, nesse sentido. O que a pandemia influenciou em tudo isso? Bom, naquele momento, muitas pessoas acabaram ativando transtornos, especialmente com o que tem a ver com obsessão, né? O que quer dizer isso? Adoeceram por ficar com a cabeça, às vezes, muito livre, e acabaram mergulhando em pensamentos, em medos, em ideias. Muito tempo para pensar. Eu gostaria de ter alcançado já um certo momento na minha vida. Eu sou sozinho, nunca vou encontrar ninguém, ou eu nunca vou conseguir alcançar uma meta minha no trabalho. As pessoas chegaram todas com muito tempo de pensamentos, que os principais medos ali, quando você não sai, não tem contato com os amigos e o mundo, tá uma loucura, né? Cabeça ociosa, moradia do capeta, é verdade. É isso mesmo. Quando você trabalha, sai com os amigos, se diverte, é um alívio. Quando você passa todo esse tempo acaba fechado... maquiando, né? Você começar a pensar na tua vida, você tendo uma rotina, às vezes você não tem tempo para pensar, E talvez, você né? tá fechado... Seria isso? É, isso mesmo. E você tá fechado por uma situação catastrófica. Por mais que não seja igual uma guerra mundial, mas é uma situação catastrófica. É ali um vírus. Então as pessoas começaram a pensar em tudo de pior, né? E até hoje tem pessoas assim que têm resquícios da pandemia, que não conseguiram se recuperar da carreira. Ou que perderam o casamento. Faz 4 anos. E tem gente... Mas, lógico, muita gente que dali inventou um novo negócio, iniciou novas se coisas. reinventou. Se reinventou, fortaleceu o casamento. É um momento de crise, né? Mas para algumas pessoas, no momento de crise, como para mim, foi abrir um mercado. E outros mercados se fechou. Meu consultório se fechou. Então a primeira notícia acabou o seu consultório. Vou ter que vender tudo. Estudou tantos anos, começou a tua carteira, né? Tudo que eu investi ali, reforma e tudo mais, os móveis, tudo. E fora toda a linha de
trabalho que eu tinha era para São Caetano. Acabou. Aí veio indicações, eu iniciei de novo. Reiniciei também. Bem, tá. Foi melhor para mim? Foi. Porque abriu algo que eu nem esperava. Não vou falar que eu calculei. Teve indicações e o pessoal veio e foi muito melhor. Receber realmente de pessoal em dólar, em euro, né? Eu não tinha pensado nisso ainda. Ele Dólar ganha em ien. Em tudo. Que delicinha. Mas o melhor de tudo é que não tem instabilidade. Que eu tinha muita instabilidade, que eu imagino que é o que vocês estão falando agora. Eu não sei quando eu vou receber, tudo. Eu também sou autônomo, né? E sempre era muito pesado pro pessoal. Pagar um psicólogo. E para eles é barato. É trocar por um lanche. Sim. Uma sessão. Então eles continuam muito mais tempo, tem muito mais evoluções. Não vem só quando é emergência. Muitas pessoas vêm para subir de cargo, para conseguir desenvolver mais. Aquele preconceito, acho que é preconceito da pessoa falar assim. E é para todo corretor, para todas as Quer pessoas. perguntar a mesma coisa. Aquele preconceito que as pessoas têm, pô, mas pra que ir no psicólogo? Não tô louco. Perguntar exatamente. Eu mesmo, antes hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho um acompanhamento e tal. E pra mim foi difícil, porque eu sempre fui um cara muito tradicional, vamos dizer. E pra mim foi difícil, caramba, eu vou precisar de um psicólogo e tal. E depois, né, com um pouquinho mais de conhecimento, você enfrenta muita coisa assim, tipo um preconceito inicial? Enfrento bastante, mas não é um enfrentamento comigo, é com a própria pessoa, especialmente quando elas chegam com uma demanda, com uma questão que não é tipo, eu adoeci. Quando chega mais com um problema simples, eu não consigo me desenvolver na minha carreira. Eles chegam como se tivesse fracassado, eu preciso falar isso para alguma pessoa. Mas quando fala comigo, a gente trabalha com uma clareza, ou até para saúde financeira, todas essas coisas. E quando vai ver, a pessoa consegue caminhar. É um limite mental. Por exemplo, o melhor corretor que tem aqui para um cara que não consegue desenvolver. A mentalidade. Além dos contatos, experiência, mas a mentalidade, para ele chegar até lá, ele pode chegar. Essa é a diferença, né? Resiliência, otimismo é uma palavra que as pessoas não pegam muito bem. Não é igual ser positivo, achar que tudo vai dar certo. Otimismo é melhorar a situação da melhor forma possível. Até se você errar. Como tirar a melhor lição daquela situação. E não ficar magoado, ou culpar os outros, ou vir para o trabalho revoltado. Tudo isso é perda de energia. Guardar rancor. Rancor, perda de energia, de evolução. Eu tô andando perdendo bastante. Então, no psicólogo, a gente não vai tratar isso como algo ruim, a gente vai cuidar. Tem um machucado ali no rancor que a gente precisa cuidar, né? Tem alguma coisa que não caiu legal, não digeriu legal. Digeriu, aquilo vai começar a transformar numa energia de prosperidade. Quando eu falo energia, são pensamentos, forma de levar o dia a dia, hábitos, resiliência. Porque o estresse, ele vai pegando depois de muitos anos. Normalmente, o estresse de trabalho não é igual ao estresse de um trauma. Teve uma coisa muito grave, aí pega. Mas do dia a dia, assim, do trabalho, a gente vai levando. Fala, pô, tá tranquilo, eu vou levando. Depois de muitos anos, aquela microtensão vai ficando no corpo. Né? E vai te desgastando, vai tirando energia, vai tirando sono, dor no corpo. Você vai tendo dor de cabeça. O seu intestino começa a não funcionar legal. Você começa a não ter mais paciência com coisas que você sempre teve. Mas é muito devagarzinho. E isso é muito legal, tudo que você está falando, esse overview, né? Esse plano geral que você está trazendo. Porque, que nem o Ricardinho falou, ele é muito experiente na área. Eu estou entrando, estou me apaixonando Não, da psicologia. E a cada vez... Não, da psicologia. Deve ser da psicologia também, que você trabalha aqui. Trabalha, tem muita ansiedade. Não preciso trabalhar ali, eu trabalho aqui, ó. Desse lado aqui já precisa bastante. Até o Felipe. Ô, Felipe, que é isso? Até ele saber. Nosso produtor aqui tá gargalhando. Mas assim, sério, o corretor é a ponta do nosso negócio. E é o que o Ricardo falou. Um corretor, uma corretora, são, além de pessoas, são super homens, super mulheres, são heróis e heroínas. O que eu quero falar pra você é o seguinte, não é fácil trabalhar nesse meio. Não é pra qualquer um. Não. E vamos dizer, ele é muito intenso. Porque realmente o corretor é a ponta do negócio. Eu trabalho para o corretor, Ricardo trabalha para o corretor. A gente tem que atender os corretores a funcionar da melhor forma possível, né? E sem perder a humanidade, sem perder o melhor deles. Então... Desculpa. Imagina. Tem uma palavra, Vitor, que acho que talvez
talvez junte tudo isso que o Rafa tá falando, que é uma instabilidade, né? Somos instáveis, né? Não como pessoas em si, mas por mais que eu possa ser o melhor corretor do mundo, se meus clientes não resolverem comprar, ou se eu me acomodar, a minha vida começa a ficar instável, porque os meus vencimentos, e tudo sempre vai culminar no financeiro, de alguma forma. Sim. Porque a gente trabalha, porque a gente quer ser recompensado por isso de alguma forma. Então, o que a gente defende bastante aqui, e aí que eu queria trazer para você essa questão da instabilidade, né? A sua opinião sobre estabilidade, como é que a gente trata essa angústia que as pessoas têm. Dando um overview mais ou menos do que acontece, todos os corretores são todos autônomos. Trabalhamos numa empresa, praticamente, tirando o administrativo da empresa, os 99% restante são autônomos. Então as pessoas levantam e batalham pelo seu pão todo dia. Sim. Né? Então os corretores que são a ponta da corda, a ponta principal, inclusive da corda, eles que vão atrás de clientes, que vão fazer as captações, que vão trabalhar, nem sempre a gente tem tentar colocar de uma forma fácil para entender. Não é porque eu estou falando com você que eu vou vender para você agora. Né? Então, eu estou te vendendo uma caneta, nem um chocolate. Eu estou te vendendo um apartamento que demanda pesquisa, que demanda a sua atenção, que demanda conhecimento. Então, não é uma venda tão rápida por muitas vezes, né? E por não ser tão rápida, a ansiedade começa a entrar, começa a ser uma inimiga do corredor nesse momento. A estabilidade que eu estou colocando, porque a mesma forma que vem essa ansiedade, eu não consigo me programar às vezes para algumas coisas. As contas não são estáveis, as contas são fixas. Elas chegam, eu sou casado, eu tenho filhos, meus filhos têm demandas, minha esposa tem demanda, meu marido tem demandas, não importa se são corretores ou corretoras, mas o mundo para nós funciona mais ou menos da mesma forma. Então, controle de ansiedade, que foi uma coisa que a gente já falou aqui. Instabilidade, quando o Rafa falou assim, vamos falar de saúde mental, essas coisas, para mim são duas palavras que elas batem demais, isso daqui. Porque se a gente trouxer qualquer corretor aqui para conversar com você, com um psicólogo, eu acredito que numa leitura você vai trazer isso daqui, você vai ver isso aparecer. E aí, o que você vê disso daí? Até por seu know-how com os outros pacientes e principalmente assim, nessa pincelada de como funciona o nosso negócio, o que você falaria dessa questão de instabilidade e controle de ansiedade? Sim. Que acho que é o nosso maior desafio aqui dentro. Quando eu entrei aqui, eu já comecei a sentir. Por mais que esteja todo mundo quietinho, eu fiquei me sentindo aqui. E é um trabalho de um caçador, né? De conquistar as pessoas pelo abstrato. É muito... Como que você vai construir isso? É lúdico, né? Você conseguir uma técnica para vender um apartamento não quer dizer que a outra pessoa vai dar certo. E se demorar, você tem contas para pagar, não tem nenhuma instabilidade. Mas tem uma coisa, aventura. Qual é o prazer inicial disso? Eu posso conquistar tanto, eu não tenho limite, eu posso ir além. Ou eu posso, através de uma conexão, porque a conexão é muito um prazer do vendedor, né? Eu atendi uma pessoa, que eu nunca posso dizer quem, mas um dono de imobiliária e alguns vendedores ali deles de fora do Brasil, né? E eu senti muito essa coisa da conquista, de entender o que faz a pessoa se motivar para comprar e tudo mais. Mas ela pode não te dar resposta nenhuma, ir embora, e você não saber o que não conectou, o que aconteceu. E você tem contas para pagar, ansiedade. Aí tem muita meta, pelo que eu já notei. Pelo menos, não aqui, mas nas outras experiências. Muita meta, muito você tem que fazer alguns procedimentos, vai dar certo, só que às vezes não dá. Aí começa aquela coisa, será que eu sou errado? Será que eu não dou para isso? Sim. Será que eu não tenho esse carisma? Porque o carisma também, por exemplo, faz parte da venda. Venda energia, né? Carisma, confiança, segurança, tudo isso é muito emocional. Eu tenho que confiar em você. É tudo emocional. É tudo emocional. Então, como isso não mexe com a pessoa, se ela estiver atrapalhada com alguma coisa que está perdendo sono, ou se ela estiver insegura? Eu acho que falando como psicólogo, mas sem ser psicólogo também, o carisma, a confiança, se eu for comprar um apartamento com alguém, faz muita diferença. Sim. Faz muita diferença. Lógico que o conhecimento, o business em si fazer sentido, o valor tá certo, o lugar é legal, mas eu quero sentir. Porque, doutor, é uma compra racional.
É. Ou deveria ser. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui. Comprar apartamentos deveria ser ou é uma compra racional, porque eu estou comprando uma dívida. É assim, você colocou um exemplo pra gente que acho que todo mundo que está assistindo vai fazer bastante sentido. A gente compra uma ideia, porque eu não tenho um prédio ainda construído. O prédio ainda vai ser construído, né? Então a gente trabalha numa modalidade, a gente não vende apartamentos dos outros, a gente vende só apartamento de uma construtora. A gente vende apartamentos em lançamento, então ainda vai começar a construir, né? Então o mercado, São Paulo, é muito tranquilo, muito fácil. Mas a gente tá vendendo uma ideia num primeiro momento, né? Então, eu trabalhar com uma coisa que não é palpável já é um pouco mais complicado, porque é diferente de eu pegar isso aqui, ó, custa 10, você vai pegar e vai levar. Então é a primeira coisa. Quando os adjetivos que a gente tá usando aqui, carisma, não só adjetivos, né? Pronomes também, pronomes substantivos, que a gente está usando, ainda eles têm muito a ver com a emoção, não tem a ver com a razão. Sim. Né? E o Rafa principalmente, que a gente sempre separa assim, ó, ele é o lado emocional, eu sou o lado racional da mesa. Quando a gente traz para a mesa um corretor e um cliente, os dois mundos se encontram, inevitavelmente. A razão, porque a venda é racional, mas as pessoas conversam pela emoção. Sim. Como é que eu posso administrar aí você vai entender onde eu tô querendo chegar. Se eu estou falando de uma estabilidade e de um controle de ansiedade, e eu tenho algumas palavras que eu vou praticar na mesa, carisma, empatia, sorrisos, como é que eu vou fazer isso se eu não estou bem comigo mesmo? Como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu tenho que fazer isso acontecer? O que vocês vendem é um negócio, mas também tem a confiança. Lógico, se é uma pessoa, um empresário, ele vai sentar com você de outra forma. O business vai ser bom para ele vai fechar com você independente dessas coisas. Ele vai gostar. Mas muitas pessoas têm outras áreas. O cara é médico, mas ele não sabe. Ele até finge que sabe. Mas no fundo ele tá... Será que ele tá falando a verdade pra mim? Porque ele consegue me enrolar se quiser. O médico. O médico pensando sobre você, sobre esse business. Ele não sabe desse business. Ah, sim. Vai valorizar tanto daqui tantos anos. Tô com preguiça, eu não sei, sei lá, não sei. Ele pode me enrolar. Tem essa coisa, né? A desconfiança, especialmente no Brasil, que a gente tem mais e mais carros sendo comprados por pessoas que não têm essa condição. Apartamentos ou sendo comprados por pessoas que ainda contam com o dinheiro que vai entrar. Então... A gente não tem uma educação financeira. E é um país emocional, latino. Emocional. Se fosse todo mundo racional, seria muito mais fácil. Até a venda, seria mais fácil. Por A mais B, faz sentido, vamos. Mas tem outras coisas. Será que minha mulher vai sentir bem aqui? É dos sonhos dela? É totalmente emocional. É o que ela sonhou. Então vamos mexer numa coisa. Na hora que você sentar lá com o cliente, tenha conexão. Até por você ser racional e eu ser racional, eu me sinto mais à vontade com você, isso já é emocional. Já é emocional. Eu não quero sentar com um cara totalmente emocional, porque vai dar choque. Né? Isso é um problema, pode ser um complemento, tudo bem. Mas, de qualquer forma, o que é interessante nisso tudo, se você não está bem, você não vai estar no momento. Agora, isso aqui é para os corretores. Estar no momento, estar presente, sentir a pessoa, ser um pouco camaleão até, adaptativo, sem perder a autenticidade. Porque se começa a ser muito inautêntico, perde a conexão. Faz sentido? Sim. Então tá ali presente. Para você estar presente, tranquilo, você tem que derrubar expectativas, esse negócio tem que dar certo, senão eu não pago minhas contas. Metade da sua energia vai embora. Eu sei que é difícil. Tem que separar. É muito difícil. Tem que separar. Tem que buscar na forma presente, o melhor negócio e a tua melhor performance. Isso. Depois você vai ver valor. Isso. Que é uma coisa que o Alencar falou no programa, no episódio dele. Lembra, Rica? Alencar é um dos diretores, um dos maiores fechadores da nossa empresa. E ele deu essa dica pra gente. Ele não pensa no valor em específico, estou pensando em fazer. Vai pensar na comissão, vai pensar no negócio. Isso. Então a gente pode trabalhar a palavra bem. Bem quer dizer enxergar com clareza. Não é só se sentir bem. É enxergar com clareza a pessoa, como ela está se sentindo. Ela foi para trás em tal momento. Não virar um psicólogo. Mas no fundo todo mundo sente. A pessoa se fechou. Eu não vou pressionar, vou deixar ela à vontade.
nessa hora o vendedor pressiona, a pessoa vai embora. Ninguém gosta de alguém que precisa. Você já foi numa loja e o cara, eu preciso bater a meta, você sente, ele nem falou. Então compra esse tênis, não sei o que, você sai correndo, você não quer. Igual relacionamento, a pessoa tá muito carente. Sim. Ninguém consegue ficar com uma pessoa muito carente. Porque ela começa a pressionar, você não gosta de mim, você não sei o quê. Até tava gostando, mas agora eu tô ficando sufocado. Exatamente. Não é Eu queria fazer engraçado? uma pergunta em cima do que... Legal, né? Eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. Mediante a tudo que eu... Você olha pro Felipe. Ele entende tudo. Felipe não trabalha, entende ele tudo, brinca, irmão. ele se diverte. Tá, o nosso produtor tá rindo lá, parece entende tudo. parece uma traquinas. Engraçado. Bom, mas voltando. O que acontece é o seguinte, aqui a gente vive de maneira muito intensa. A gente tá falando da questão específica de venda, mas existe um efeito que é como se fosse um El Ninho que acontece 10 vezes no ano, que é cada lançamento. O organismo, as pessoas, a aura, o movimento aqui dessa máquina de vendas que é a JD House, ela muda. Então, quando é um dia de lançamento, é um dia muito específico. Vendas em si é intenso, mas a gente que trabalha com lançamento é uma outra pegada. Você não tem mais o horário certo para tuas coisas, você vai no tempo do... Se eu estiver viajando, você me fala. Você vai no tempo do cliente, você não tem horário para comer. É aquele momento que você tem que performar para pagar as contas, às vezes do mês, às vezes do semestre, às vezes do ano. Então, assim, mediante a tudo isso que a gente está te trazendo, doutor, como que a gente pode diferenciar uma pressão do dia a dia de trabalho, ou de um dia que foi muito produtivo, ou de um dia que foi um pouco tenso, de os primeiros aspectos ou quadros de ansiedade? Tá, vamos pegar isso. Primeira coisa que eu tava tentando separar uma coisa bem importante. O prazer de quem quer ser corretor ou quem quer trabalhar nessa área é esse prazer da parte dinâmica, da parte de não saber o que vai acontecer hoje. Sim. Isso atraiu a pessoa no início. E eu posso conseguir mais, e conversando com as pessoas, eu me garanto, eu caço, eu vou atrás, eu entendo a pessoa. Isso é o prazer de quem é corretor. E fora o carisma, fora o contato com as pessoas. Senão, ele podia A trabalhar... parte financeira, de mudar a vida. financeiro podia trabalhar em outra coisa que dá dinheiro. Tem outras coisas que dão dinheiro também. Não tem? Tem. Tem. Por exemplo, o cara pode trabalhar sozinho, aprendendo como funciona a bolsa de valores. Como trade. Como trade. Não, o cara quer se relacionar com ninguém. Ele vai ficar quieto o dia inteiro lá com o botãozinho dele. Aqui tem essa coisa, são tudo pessoas emocionais, aventureiras, Sim. com racionalidade para pôr um pé no chão, mas são pessoas que gostam da adrenalina da coisa. Eu vendi, e aí vai. É satisfação. Satisfação. Resultado. E tem que ter a racionalidade para manter a segurança. Bom, a primeira coisa nisso tudo é, se a pessoa tem uma auto-observação e não esquece por que ela tem esse prazer, por que ela escolheu isso na vida dela entre tantas coisas, e as pessoas às vezes falam, não escolhi, aconteceu, mas aconteceu para um lugar que você acabou falando, eu quero ficar aqui. Então não aconteceu, é a escolha. A gente precisa se responsabilizar pelas escolhas, né? Então a primeira coisa é, eu estava aqui porque eu tenho um prazer inicial, aquilo que eu gostava de fazer. E a gente perde isso por causa da obrigação, da culpa, do medo. Medo é o estresse. E se eu não fechar as contas? E se eu não performar tão bem? E se eu perder o jeito? E se eu perder a minha autenticidade, aquilo, o meu espírito, aquela coisa boa, que eu sei como fazer as coisas? É tudo muito emocional. O que acontece? Quando as coisas não começam a funcionar, ou você só quer aumentar mais um número, mas você está com tanto esse receio da expectativa, da ansiedade, começa a acontecer uma coisa que é o pensamento, ele não para. Você está em casa, pensa nisso, você está trabalhando, pensa nisso, você vai dormir, você não consegue dormir. Nesse momento, começamos a falar de ansiedade, início de um traçozinho de burnout, que as pessoas... É esgotamento. O que é burnout? Burnout é esgotamento em inglês. É esgotamento, por causa de trabalho. Porque você nunca desliga. E a gente não percebe. Aí, depois do que eu de muitos anos, seu corpo ele sempre está microtensionado. Aí músculo, estômago, tudo vai... Microtensionado, você tá na defensiva, você tá em alerta. Porque sinal no de alerta. fundo, o estresse é um pouco... No fundo é medo. Medo que as coisas não dê certo, medo que os outros não vão funcionar bem, se você gerencia, alguma coisa assim. E você perdeu aquele prazer do game, de jogar um game. Que isso aqui tem um prazer.
tem aquela coisa do seu carisma cativar outra pessoa, ou sua racionalidade, a pessoa entendeu e falou, que legal, vou comprar. Esse é o prazer, esse é o gol. A pessoa perde isso, quando consegue é só um alívio. Uf. A cobrança, o tem que, a gente perde o prazer, a gente perde a juventude. A gente perde essa coisa que funciona pra gente, chama saúde. Quais são os primeiros sinais evidentes que tua mente tá precisando de ajuda? Você tá sempre Que cansado. você- Você acorda cansado, Ops. levanta cansado. Você fica buscando motivação, não sabe onde. E não tem mais aquele mesmo prazer de estar realizando as coisas. Quando você realiza uma coisa, você só fala, beleza, mais uma vez, legal. Sim. Essas coisas tá te sinalizando que tem um desgaste. Um desgaste na forma que você está interpretando isso. E nesse momento você tem que procurar uma ajuda. Isso. Porque o mundo vende que você tem que fazer uma coisa para servir a empresa. Mas não é assim que seu corpo compreende. A empresa serve a você como uma via para você se realizar, ganhar dinheiro, para você colocar, ser responsável, tudo que é uma coisa de se realizar, sentir bem, sentir que você é independente, que você faz sua vida acontecer. Sim. Para a empresa é o contrário, e é normal. A minha perspectiva é de dentro para fora. Para a empresa eu sirvo. Tranquilo. O que a gente defende aqui por muitas vezes é que cada um, e acho que não é uma defesa errada, que nós temos uma empresa mãe, que é a JD, mas eu sou uma empresa, Rafael é uma empresa, os nossos colegas lá de mesa, os corretores, os gerentes, não importa o cargo que a pessoa está, mas somos empresas MEs, somos individuais. Isso. MEs. Autônomo, né? É assim mesmo. Lógico, porque se eu. Uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui. Se eu resolver ficar em casa, porque eu estou cansado, vou ficar em casa, eu estou fechando a minha loja. Sim. Literalmente. Porque não vai cair no meu colo. É a diferença, por exemplo, de um CLT. Se eu faltar, vamos descontar o dia, mas eu continuo tendo um rendimento lá em tal data. Aqui não. Aqui não. Se eu resolver não vir num dia, eu posso ter deixado de colher uma oportunidade. Uhum. Usando uma analogia, ter caçado. uma Isso oportunidade. mesmo. Porque eu tenho alguns termos que se falam muito, os hunters e os farmers, né? Então, se eu sou um caçador, eu deixei de caçar. E aqui é bem se eu sou caçador. um farmer, né? Se eu sou aquele cara que tem que cultivar, tem que nutrir, tem que ir trabalhando os clientes, também perdi essa oportunidade. Sim. Né? Então, ou minha fazendinha vai estragar o meu plantio, ou a minha caça vai escorrer, vai fugir, porque eu não estava lá para dar um tiro. Tem uma coisa, doutor, que você tá comentando, que eu acho que é legal a gente tocar no assunto, que é a história de metas, né? Metas, objetivos. Porque, não me entendam mal, né? Quem vai escutar. A gente pode traçar a meta que for. Eu posso falar, Rafael, nossa meta aqui é ter 1 milhão de views. Para tanto faz. Porque não vai mudar nada na vida dele. Não, vamos ser bem sinceros. Quem coloca as próprias metas são as próprias pessoas. Sim. Então, eu acredito veemente que cada corretor se traça um objetivo e a gente já escutamos isso aqui de 3 moças, né, que a gente trouxe aqui no episódio passado. A Alissa comentou isso, se você não tiver objetivo, não saia nem de casa. Uhum. Então, É isso. se você não tiver uma meta, um E objetivo ela tá que certa. você queira realizar, não perca seu tempo, que perdeu o tesão por É trabalhar. verdade. Perdeu o tesão no trabalho, não adianta que você não vai recuperar ele tão cedo. Mas se você não tiver essa meta pessoal, eu, como seu gestor, posso traçar a meta que for. Não vai dar em nada. Sim. Né? E uma coisa que a gente comenta muito dos gestores, né, que aí é o gancho disso daqui, os gestores, às vezes aqui, eles têm muito um perfil de psicólogos. A gente já falou isso várias vezes, né, que vender é fácil. Cuidar das pessoas que é um pouco complicado. É verdade. E o trabalho do Complexo. corretor, se a gente pensar bem friamente, ele vai vender, ele vai cuidar dos seus clientes. O gestor, além disso, precisa gerenciar as pessoas. Eu Sim. tenho 30 pessoas sobre o meu comando, cada uma com um problema diferente, com uma situação diferente, com uma vibração, com uma energia diferente, que não é fácil administrar. Sim. Então, para os gestores, o que a gente poderia também trazer de recomendação ou de informação? Porque além de eu ter que olhar para a minha própria cabeça, né, para o meu próprio coração, para a minha própria psique, é psique que fala? Sim, psique. É. Para a minha psique,
porque eu preciso olhar internamente também, eu ainda tenho que olhar. De todo a equipe. Não é fácil isso. Nossa. Como é que se trabalha isso? Olha, hoje eu tenho alguns pacientes que, não sei porquê, coincidiram de um certo país, na Europa, de vir gerente. Eu acho que eles entenderam que gerente atrás de gerente e tal. Porque eu acabei me especializando em gerentes. Porque a pressão psicológica é muito maior ainda. Por mais que o pessoal ache que é fácil. Você vai lidar ali com tudo que dá errado com a equipe. Se tiver um erro individual, ainda você vai ter que lidar com aquilo de alguma forma. E a pressão de dar limite, motivar, de trazer as ideias de como a pessoa pode ou não gerenciar a sua própria atividade, é uma pressão gigantesca. A primeira pessoa a receber a pancada é o gerente, não é os funcionários. Sempre é. Sempre. Tudo é em vocês. Tudo é certo, legal. Mas se der errado... é em você. Vai sentir. É em você. Então, na verdade, tem muita projeção dos funcionários, como eu tenho um gerente que me ajuda, que me direciona, não sei o quê, pai, irmão mais velho, ou minha mãe, não precisa nem ser da mesma coisa. Então tem o funcionário às vezes se coloca como criança, às vezes. Você não reconheceu que fiz tal coisa, não sei o quê, coisa que não compete ao profissionalismo. Mas ali, como gerente, tá ali numa posição de... acaba confundindo as coisas. Então é muito complicado até o gerente confundir. Será que eu precisava fazer mais? Não, é profissional aqui. Eu dou um apoio, dou limite conforme as metas da empresa. Eu não tenho que cuidar de você totalmente, da sua ansiedade. Vai para um psicólogo, é verdade. Tem ansiedade que cabe, que pode ser ali produzida no ambiente de trabalho. Mas tem outras que, se for ver direitinho, não era ali, não. É para ele ver com alguém para lidar com alguma questão pessoal. Por exemplo, eu tive em casa, não é meu caso, estou falando pacientes, né? Tive em casa sempre falta de reconhecimento, ou achar que eu nunca fiz o suficiente. Aí eu chego no trabalho, eu acho sempre que meu gerente não me reconhece, não vê que eu fiz o E veio com isso já com esse background. Já trago assim, outra autoridade na minha vida que não me reconhece. É uma situação inacabada com o pai, ou com a mãe, ou na escola. Tudo depende. Eu tô sendo É uma isolado. história que se repete, talvez. Eu não tenho sorte. Você vê o que eu falei agora há pouco? Um cara Isso é uma frase muito comum aqui. Eu não tenho sorte. Às vezes, doutor, a gente até comentou algumas coisas. Eu gosto quando as pessoas vão falando coisas que a gente já citou aqui, porque só vai endossando que estamos indo no caminho certo da conversa. Que sorte não tem nada a ver com trabalho. Não. Né? Faz parte. Ter sorte faz parte do negócio. A sorte vem para quem tá preparado. Para quem tá bem. Por exemplo, Vem pra quem tá trabalhando. vocês, hoje a conversa com vocês. Tá gostosa, tá legal. Eu podia estar de outra forma se a entrevista fosse de outro jeito. Vocês dois têm o yin e yang, né? E a energia dos dois é gostosa. Tão atento, querem, tão interessado. Vocês podiam estar olhando o celular, podia estar fazendo outra coisa, ou podia falar, fala aí, entendeu? A energia de vocês é interesse, vocês são pessoas prósperas. Eu vejo que vocês querem evoluir com a conversa. Eu já quero dar mais. Isso não cai do céu. Eu falei a mesma coisa que o outro corretor, mas e como você falou? E seu jeito? Funciona com esse cliente? Porque tem gente que quer forçar uma barra. Eu quero ser engraçado. É totalmente diferente do que eu ver graça. Entendi. Eu tô vendo graça, a gente compartilha a graça. Legal. Eu quero ser engraçado, eu sinto que tá forçando. A autenticidade tem ressonância. Que é o que falamos antes de começar o episódio. Falamos assim, seja você para ter ressonância e a verdade vai andar, Sim. né? E vocês estão aqui, eu já assisti vocês e continuei assistindo, não desliguei, porque era gostoso e eu senti a verdade. E que vocês estavam buscando alguma resposta nos podcasts que eu vi. Então eu fiquei com vontade de buscar essa resposta junto, porque era autêntico em você. Então, tem pessoas que vão vender e estão mais com medo de não conseguir pagar a conta, o que é super plausível, faz parte. Mas se a pessoa não consegue tirar isso da venda, como que eu vou falar com um cara que está realizando o sonho dele e que acha... Tá travado. Quer acreditar que vai dar certo? Você passa microexpressões, agora eu vou tirar a parte meio sorte. Você passa microexpressões de medo, de tristeza, por mais que você esteja sorrindo. Insegurança. E o cara fala, não sei porquê, eu não consegui fechar com aquele cara aquele dia. E as pessoas entendem. A gente... pessoas leem isso. Só que não... Acaba não linkando, né? Ela não fala, aconteceu em tal hora. Mas a gente sente em 0,3 segundos que isso acontece. Então, você não controla. Então, você tem que estar bem. O bem
se sentir bem, trazer uma coisa gostosa, que é uma compra, eu acredito, eu quero, eu vou fazer um grande passo na minha vida, um grande sonho, comprar um apartamento, não sei o quê. Cara, eu quero sentir isso. Se eu tô com medo, eu quero sentir isso desatando o nó com esse cara. Sim. Então, aí, por exemplo, aí você está colocando como se fosse o cliente, né? Vou comprar um apartamento. O cliente está vindo com essa vibe, com essa energia. O que se espera do profissional que vai atendê-lo? Que ele vai, nesse momento, acolher. Se é ansiedade demais, euforia, ele vai trazer, então, uma estabilidade. É possível e a gente vai fazer isso da melhor forma possível, sem você se enforcar, se der. Sabe? Eu tô cuidando de você. Ele vai sentir bem. É sempre o oposto. Se ele chega... ser o oposto do... Eu acho que eu tô entendendo, por exemplo. O Yin Yang. Faço as coisas. Então, se o cliente está com a energia lá em cima, eu preciso chegar aqui, mas eu tenho que tentar equilibrar as coisas. Isso. Que nem um casal, um cara muito sonhador, que tem muita iniciativa e vai atrás das coisas, às vezes encontra uma mulher que traz estabilidade. Pé no chão. Ele vai buscar o que falta. Não que ele já tem 1000 vezes, né? Os opostos se atraem. É? Os opostos se atraem. Os opostos se complementam. Se complementam. Que nem vocês dois aqui. Interessante. Não, sem analisar. Doutor, não fala isso. Sem ser quinta série. Você não sabe. Eu sinto uma coisa. Não, o Tem que choque. escutar isso O choque. direto agora. O choque ou o conflito promove crescimento. Melhor do que duas pessoas que ficam só numa mesma e ninguém discorda. Sabe? Mas lógico, o conflito tem que para somar, ou pode ser aquele conflito que para baixo. Aí é péssimo também as diferenças. Mas é a mesma coisa. Uma pessoa que chega aqui para comprar, ele vai sentir o quê? Eu vou buscar o quê em você? O que não tenho. Estabilidade, isso é possível. Ou se não, eu já tenho, isso é possível, mas será mesmo que eu tenho? Chegou o meu momento e você traz isso aqui, você vai... Então, é o business, é o negócio. Agora, se é só um investidor, você vai falar a linguagem dele, aí é outra coisa. Mas mesmo assim, vai ter esse tonzinho. Sim. Você vê como aí o parecido pode dar certo? Ele é racional igual eu, e eu não preciso de um complemento. Eu já tô no meu equilíbrio. Então, eu só preciso de alguém que tá na mesma vibe. Frequência. Sim, exatamente. Não é que eu preciso desestabilizar a energia. É harmonizar. É harmonizar. Harmonizar. Eu preciso conseguir construir nessa relação, porque é uma coisa que se fala bastante, acho que, e vendo você falar, para mim fica mais evidente ainda. Quando a gente fala dos atendimentos, a gente tem 50, até menos, de conhecimento técnico, né? Porque é o técnico, porque o cliente vem procurando alguma coisa que ele não tem. Conhecimento técnico. Sim. Já é um deles. Ele não Já tem. é um Ele vai complemento. procurar um especialista naquele negócio que ele tá colocando. Mas uma boa parcela, e já escutei números maiores do que 50%, o Correia, né? Falou isso daí, de ser mais esse 50%, que é o atendimento. E atendimento não é olha, vou pegar um aqui, ó. É isso aqui. É troca de energia. Isso. É troca de emoção, é vibração, é ressonância, que nem tá dizendo o Rafael. Isso. E acho que isso é uma verdade, porque quando a gente vê que alguma desses pontos é desconexo, não acontece. Isso. Não acontece a conexão. Não é que nem a venda. A venda é só o gol. Uhum. Gol lá no venda. Eu não vou nem chegar no campo de ataque para poder fazer isso, porque não vou conseguir, a bola não vai conseguir chegar até lá, porque não vai existir essa conexão. Não sei se eu tô falando alguma É coisa. isso mesmo. Não, certinho. perfeito. Certinho, Perfeito. cara. Show. E uma coisa muito legal. Verdade, show. Uma coisa muito legal. Relação sexual. Isso é o melhor exemplo. Porque as pessoas entendem Opa. na hora. Tentou, de repente, aqui. Você quer se conectar com a sua mulher, por exemplo. Você vai começar 2, 3 dias antes, conversando, dando risada com ela, se divertindo, vendo como tá o dia dela. Na hora de sair, você sai, você vai se divertir, vai ir para algum lugar, compartilhar alguma coisa que você gosta com ela, profunda, vai soltando, e ao mesmo tempo com aquele jogo da sedução, de provocar sem entregar tanto. O que é isso? É a venda. É a venda, se você for pensar. Tá falando, O cara só sedução. tá pensando em já levar a mulher direto no motel. Hoje é o aniversário. Mas que exemplo bom, hein? O sexo sempre funciona. E é a melhor forma. Se eu falo isso Se eu falo isso pra 10 pessoas, ninguém tá prestando atenção. Faz assim. Olha, eu acho que...
Você descreveu o casamento. Eu tenho que 3, 4 dias antes começar. Eu fiquei triste. Acabei de ficar triste com isso agora. Mas se essa conexão já Doutor, tá... Você foi muito profundo. Se essa conexão já tá pra frente, Eu acho que só... já tá pra frente. Ela já chega e vocês já vão direto pro motel. Doutor, O que quer dizer isso? Se o cara que vem comprar o apartamento já vem sonhando, já estudou, já é legal. Então não existe uma regrinha pra seguir, tem que sentir. Sim. O cara já vem decidido, já tá... Pô, eu quero muito. Aí você só confirma que ele já sabe e aí a venda é fácil. Mas aí a mulher dele tá insegura. No último momento ela vem, chegou atrasada. Resiliência, calma, a venda vai começar tudo de novo. É um jogo emocional. Queria fazer Ele uma já tá pergunta. pra assinar, né? Ó, eu quero fazer uma pergunta, mas vou fazer uma observação. Só nesse exemplo aí que você deu do sexo, você ganhou uns 30 clientes novos. Porque eu entendi inteiramente agora. Você também, né, Ricardo? Brincadeiras à parte. Doutor, eu queria te falar uma coisa. Os profissionais que estão aqui, não tô rasgando seda, mas são todos muito específicos, especiais, e não é para qualquer um essa nossa área. Não. E eu acho que para aproximar, vou dar eu mesmo de exemplo, porque também para mim não vejo problema. Uma questão que eu percebo que os corretores trabalham de domingo a domingo. Eu não sou corretor e também não sou a parte do back-office, estou no marketing, mas a gente vai entendendo o movimento da empresa. Imagino, não tenho certeza, mas imagino que eu sou o tipo da pessoa que, vamos supor, começo a trabalhar de domingo a domingo, eu começo a atrapalhar meu tico e teco. Eu nem faço isso e começo a atrapalhar, porque a gente trabalha com comunicação e trabalhamos com criatividade. Queria que você desse uma dica para os corretores, para como eles possam organizar melhor o tempo deles. Como que eles conseguem se reenergizar, porque venda é emoção, é razão, é troca, é energia. E eu tenho certeza que depois de um dia de lançamento, o Ricardo pode falar melhor, o corretor está exausto. Ele está naquela bateria quase zerada. Como que ele organiza melhor o tempo dele? O que ele poderia fazer para se energizar? E como que ele cuida desse tempo dele para ele ter saúde? E pelo que o senhor falou, a performance vem se todos os campos da sua vida estiver equilibrado. Uhum. Bom, uma coisa muito legal é observar que não somos só profissionais, temos nosso lado familiar, nosso lado da gente com a gente mesmo, nosso lado afetivo, com uma namorada, namorado, tanto faz. E se um desses lados não estiver bem, ele vai impactar. Lógico, a gente faz de tudo para não impactar. Você vai trabalhar do mesmo jeito, tal, mas vai mudar um pouquinho a energia que você dispõe. Por mais que você seja um grande profissional e quase ninguém perceba isso, ou ninguém perceba. Mas a longo prazo, se for um problema pontual, tudo bem. Um mês, tudo bem. Mas se for a longo prazo, algo que impacta... Perdure, né? Por muito tempo na sua vida, vai desgastando. Como separar bem essas coisas? A gente precisa se auto-observar. Eu tô mais cansado durante o dia, eu tenho que fazer muita força, eu tenho que forçar para sorrir. Eu posso não estar assim. Então, eu posso conversar com o que tá me incomodando. E isso é muito difícil. Como assim? Conversar com o que tá me incomodando. Eu tô magoado com meu pai, minha irmã, minha tia, minha namorada, meu melhor amigo, ou com algo que não aconteceu na minha vida, perdi um carro, não sei. Aquilo tá me incomodando e eu não tô conseguindo seguir em frente totalmente. Eu preciso ressignificar. Porque geralmente as coisas que ficam incomodando é uma visão que não tá de acordo com a realidade. Se eu perder esse emprego, nunca mais vou conseguir nenhum. Ou se terminou um casamento na minha vida, acabou, nunca mais vou achar ninguém. E a gente não percebe que esse pensamento tá ali, a gente só se fecha. Uma sabotagem. A gente só se fecha. E todo mundo, acontece com todo mundo. Isso aí. Todo mundo, psicólogo, todo mundo. E a gente precisa se cuidar, olhar lá de novo e tirar aquele pensamento que fica fechando a nossa habilidade de desfrutar a vida. É como se você selasse algo que não é isso. Você poderia ter. Isso. Só que a gente não tem controle de todos os pensamentos, como eles fixam. Então, a autoobservação é muito importante para você estar bem, trabalhar bem, enxergar bem. Agora, as esferas, todas elas, o todo é você. E se tem um que não está funcionando, a outra vai ficar hiper
Sobrecarregado. Sobrecarregado, eu ia falar uma palavra muito complexa. E aí, o que acontece? Você começa a trabalhar muito, você começa a ficar obcecado. Toda compulsão vem Você de... acaba desequilibrando. Toda compulsão vem de uma esfera que você deixou de lado e a outra precisa compensar. E ela vai acabar estourando. O burnout acontece muito por isso, o esgotamento. Eu acabo não ocupando mais 3, 4 esferas da minha vida e só trabalho. Quais são os sinais de burnout? Você começa a ter zumbido. Pode ter, né? Pode. Quando tá cansado. Cansaço. Você não consegue mais refletir do mesmo jeito. Você não consegue parar de pensar no trabalho. Você não consegue. A sua autorreferência agora é o trabalho. O que está no centro da sua vida é o trabalho, não você mais. Como foi para você o trabalho? Você se perde. Se o trabalho for legal, eu tô bem. Se o trabalho não for legal, acabou tudo para mim. Você perde... Você não tem... Desculpa. Legal no sentido de eu continuar tendo prazer naquilo que eu estou fazendo. Não dele ser legal. No burnout já é funcionar. Um incêndio pode ser... Então, é legal para um bombeiro e... Não, mas no burnout pro encarnador não é. Eu já esqueço o prazer, já perdi um pouco o prazer. Eu tô mais no... Ainda funciono. Eu consigo tocar ainda, não travei. Tem uma coisa que eu já estava falando, de autoavaliação, né? De eu olhar e conversar. Quando o Rafa perguntou da conversa, eu estava até entendendo, não sei se eu entendi errado, se tem sentido também. Eu conversar com o problema não necessariamente envolve alguém. Isso. Às vezes é conversar comigo mesmo. Perfeito. Em cima de um problema, por exemplo, porque não necessariamente, às vezes, o problema que eu tô passando tem a ver com o pai, com a mãe, com a esposa, com a namorada. Pode ser um problema, tipo, quebrou meu carro. Isso. Eu não posso conversar com o meu carro, eu posso conversar comigo. Só quebrou meu carro, cheguei atrasado, não sei lá. Desenrolou uma história que me roubou a energia. Isso. Só que conversar consigo mesmo não é uma coisa fácil. Difícil. É bem difícil. Muito. Uma coisa que a gente comenta de vez em quando, que as pessoas tendem a projetar as suas frustrações nos outros. Isso. Né? Então, eu não estou vendendo, para fazer sentido o que eu vou falar pro senhor. Eu não estou vendendo, caiu uma oportunidade na minha mão, eu transferi essa responsabilidade para outro. Eu chamo o meu superior, meu gestor. Ó, meu cliente está vindo aqui. Meu gestor não tinha conexão nenhuma com o cliente. Ele vai atender, não vendeu. A minha frustração não foi minha. É ele. Uhum. Ele que não conseguiu fazer, não eu. Conversar consigo mesmo, eu ainda acho que é um dos grandes desafios. Porque é difícil as pessoas reconhecerem que tem algum problema. Sim. Então, quando o Rafa até perguntou no começo assim, quando que se procura um psicólogo, não sei o que lá. Talvez as pessoas às vezes não procuram porque elas não conseguem se auto-analisar. Se responsabilizar. Exatamente. E aceitar também que tem alguma coisa errada que tem coisas com ela. Né? Eu tenho até tá pegando esse gancho da projeção, doutor, porque uma palavra também que a gente escuta bastante, a gente usa bastante, não só o controle da ansiedade, mas como tratar a frustração. Sim. Né? Então, imagina o seguinte, pegar um exemplo que o Rafael deu. Um lançamento pra gente, ele implica... O lançamento, para entender direitinho, é o primeiro dia do início da comercialização da venda de um empreendimento. Só que para eu chegar naquele primeiro dia, geralmente eu passei 40, 50, 60 dias me preparando para. Quando a gente fala de corretores, os corretores, quando eles decidem mirar naquele empreendimento que vai lançar, apostar as fichas deles, eles estão apostando em alguma coisa que vai acontecer daqui 60 dias. Então, volta naquele background. Eu tenho 60 dias numa janela que eu tenho um problema que eu tenho que administrar de instabilidade financeira. Porque se eu estou projetando minhas fichas num negócio que eu não posso vender ainda, e a minha conta, o boleto vai chegar todo dia 5, o dia 10, eu não tenho vencimento, eu tenho que conseguir administrar isso. O Rafa falou assim, educação financeira, nem todo mundo tem essa habilidade, mas é algo real, é algo que acontece todo dia dentro da empresa. A gente vai lançar um empreendimento daqui umas semanas na Vila Carrão, que já tem gente trabalhando há um mês atrás. Né? Quando esse empreendimento lançar, já tem outro que vai lançar na sequência. E já tem outra turma que está trabalhando já há algum tempo em outro empreendimento que também ainda vai começar a trabalhar. E acho que quando a gente exemplifica bastante corretor, né, Rafa, é diferente quando eu leio alguma coisa que eu posso vender agora, que aí é
Legal, dinâmico. Essa ligação que a gente está falando de algo que eu não posso vender ainda, mas eu estou apostando as minhas fichas naquilo. Não adianta eu querer, eu posso me conectar, posso equilibrar a emoção, eu posso equilibrar a energia, mas o negócio ainda não posso fazer. De novo, a ansiedade aparece. Ansiedade. A ansiedade vai vir aqui na Sim. mesa, porque eu estou projetando já, nossa, o Dr. Vitor vai me comprar 5 estúdios. Um exemplo, que não é uma coisa difícil. Porque, aliás, a gente poderia... Legal. Ele vai comprar 5 estúdios lá na frente. Só que chega naquele dia, o Dr. Vitor desistiu. Então imagina assim, eu trabalhei durante 60 dias, eu tinha um cliente que tinha uma promessa de comprar 5 apartamentos e não aconteceu. Isso O é day legal. after, o day after disso daí é muito pesado. Porque o Rafa falou assim, às vezes eu tenho que ir no tempo do cliente, né? Então, eu como corretor, e me coloco, doutor, posso falar acho que por qualquer um que trabalha aqui dentro, porque eu tenho certeza que todos trabalham dessa forma. Se o doutor Vitor está dizendo que vai no lançamento, quando for 6 horas da manhã eu vou chegar lá. Para não ter perigo dele cair na mão de outro. Sim. Porque se você chegar lá O outro... e eu não estiver lá, alguém vai te atender. Sim. Porque a regra, alguém tem que atender. Eu não posso E deixar o você cliente que plantado captou... Eu que captei. Então eu vou chegar cedo de qualquer forma. Você marcou comigo às 5 horas da tarde. Vai dar umas 10 horas da manhã, eu vou chegar lá. Porque dá de você chegar mais cedo. Sim. E eu não estar lá. Não vou correr este risco. Então, Sim. se você tiver a oportunidade de ir num lançamento da gente, você vai ver que tem 200, 300 pessoas lá dentro esperando clientes. Sim. Esperando promessas. Porque eu ainda não sei se o cliente vai comprar. Que expectativa gigantesca, hein? Exatamente. É o tamanho da desilusão, se não... Exatamente. Expectativa gigantesca, ansiedade. Ansiedade. Mas aí como que pode lidar com um pouco mais de tranquilidade com isso, né? Especialmente uma pessoa tão experiente quanto você, ou as pessoas que ainda estão se acostumando. O que temos, o que é real. Eu tenho aqui uma pessoa que vai vir, que está interessada, ela pode não vir. Eu não quero pensar negativo, nem vou, ela vai vir, maravilha, tal, mas se não vier, eu tô prontinho para isso. Pronto pro não. Porque isso não me mata. Porque isso faz parte do meu trabalho. Faz parte do meu trabalho. Faz parte. É que nem o jogador agora na Copa. Ele vai bater o pênalti, ele vai fazer o que ele treinou. Se a bola sair, é pro resto da vida que vão falar e ele trabalha para ganhar isso. E isso é muito difícil. Ó, o desafio de vocês é gigantesco. Vocês estão numa situação de muita habilidade psicológica, mais do que às vezes é dito. Porque você pode tomar um grande não, e não conseguir pagar as coisas, e faz parte do business, não é? Faz parte. Faz parte. Se o jogador, na hora que for bater o pênalti, ele fica pensando, e agora? O que o técnico vai falar? E se eu errar, pra sempre vai ficar? E o que o narrador tá falando agora? Tenho certeza que alguém tá achando que... Ele não vai fazer o que ele faz. Eu gosto de bater a bola, e no ângulo, do jeito que eu treinei. Agora não é hora de mudar. E doutor, me fala uma coisa. Ó, uma coisa. Desculpa. A imagem, as ilusões que a gente cria são opcionais. Opcionais. O dinheiro não é seu. A venda não é sua. Até que fechou. E caiu na tua conta. E a gente tem isso com tantas coisas. Essa pessoa é meu amigo. Não é. Amanhã pode não ser. Essa pessoa é minha esposa. Amanhã não pode não ser. Essa pessoa é... A gente cria ilusões, e esse mundo é para criar ilusões assim, que se pra diz sonhar, muito né? isso. Eu tenho a minha venda, não é sua ainda. Não é mesmo. E esse cara, vamos falar, o comprador não tem a menor responsabilidade com o vendedor. Nada. Por que não foi? Porque não quis. Eu sou cliente, eu tenho... Então, vocês estão aqui... Porque eu não quis. Vocês estão aqui para ser desiludido mesmo. E é complicado. É uma força psicológica. Eu não sei como vocês não fazem bastante terapia, porque por isso que eu capto. E até uma coisa interessante, eu ia fazer uma outra pergunta, mas... É por isso, né, que tem tanto desequilíbrio que vocês estavam falando. Mas, por exemplo, assim, o que é a ansiedade, doutor? Ansiedade... Pra ficar claro pro pessoal, porque deve vontade. ter muita gente, ou tomara que não, que estão nesse quadro e não sabem que estão Sim. passando por isso. Ansiedade é o corpo cheio de vontade que não pôde acontecer na realidade. Então hoje eu marquei de sair com vocês, que não é verdade, mas tipo, imagina que eu marquei. Então eu já comecei a gerar uma ansiedade. Eu vou conhecer o Ricardinho, o Rafael, a gente vai se conhecer e vai ser legal demais, faz tempo que eu não saio. Cada pensamento gera um estado corporal e já gera uma tensão no meu corpo.
É igual o estresse, igual o medo. Se não tem pra onde escoar na realidade, isso quer dizer, isso não vai sair do meu corpo, ele vai começar a vibrar. Aumentando sudorese, aumentando meu coração, deixando todo o meu corpo mais duro. Meu intestino começa a funcionar mais rápido para liberar, porque eu vou viver alguma situação que ele não sabe qual que é. A gente tem um sistema disso. Toda vez que tem medo, estresse, ele começa a liberar as coisas mais rápido. Digere tudo de qualquer jeito e joga fora. E se for muito nervoso, já sai de uma vez. Não pode segurar nada. Ele quer liberar energia. De alguma Tá vindo o maneira. leão. Tá vindo o leão. Sim. Se eu estiver digerindo, eu não conto com 50%, 60% da minha energia. Nosso corpo é treinado pra selva, pô. A gente não adaptou ainda isso daí. Aí, amanhã tem venda, não sei o que, né? Já dá dor de barriga. Seu corpo acha que tá vindo Muda tudo. alguma coisa aí, E perigosa. aí você pode ir já, assim, eu vou ser bem sincero, falar de energia comigo ainda é uma coisa meio tabu, não é uma coisa que é uma palavra que pra mim ainda faz muito sentido, mas dentro do que a gente tá conversando, se eu venho com a minha energia no dia seguinte, independente da crença sobre ela vem diferente. Sim. Porque se o meu corpo, e aí vamos pensar numa coisa mais física, Física. se o meu corpo está falando já que tem alguma coisa errada, o meu coração, vamos colocar não um coração órgão em si, mas o meu coração, ele vai responder também, de Sim. uma forma. É tudo, é um todo. Doutor, olha como isso vai fazendo muito sentido. Quando a gente faz um lançamento, pegando o mesmo exemplo do Rafael, a gente tem 4 dias. O pontapé inicial, geralmente, agora, né? A gente tá dando pontapé inicial em quinta-feira. Então a gente tem uma tensão controlada quinta, sexta, sábado, domingo, porque foi o primeiro dia. E a gente vê, às vezes, clientes que só aparecem no sábado, só aparecem no domingo, e aí não tem mais o apartamento que a pessoa queria, porque alguém chegou antes. Então, assim, comprou. existem várias coisas É muita coisa. que faz o coração dos corretores, né? O coração não órgão, o coração emoção, Sim. palpitar de forma diferente. Sim. Porque às vezes não é um controle dele, não é um controle do cliente, mas é uma interferência externa que está acontecendo também e eu não tenho controle sobre isso. Né? Então, quando você fala assim, faz parte do jogo, então isso... É um jogo É um jogo. danado. Porque eu acredito bastante nisso. A gente já falou muitas vezes assim, a diferença de estar corretor e ser corretor. O ser corretor conhece o jogo Sim. direitinho. Sim. O estar corretor, ele está vendo se ele sabe jogar. Uhum. Se ele se encaixa nesse jogo. E às vezes aqui Ele sofre um pouco mais do que aqui. Sim. Porque aqui é onde, talvez é onde eu tenha mais administração da instabilidade, da frustração, porque as pessoas que estão corretores, elas já vêm com uma bagagem de alguma, que nem a gente estava falando assim, de conversar com algum problema prévio. Alguma coisa já aconteceu para eu largar tudo e vou virar corretor. Ninguém vira corretor de um dia para outro. Tem que realmente o corretor como qualquer outro profissional. É uma construção. É estudo, é preparo, é conhecimento, não é sentar na cadeira e não é assim que funciona, né? Então, talvez essas pessoas... Deve até ofender quando alguém acha que é só sentar lá e vender, né? Tipo, sabe aquela história? Eu sou marqueteiro que qualquer um com uma boa ideia é um marqueteiro? É um Isso. É quase isso. Não me ofende, mas não deixa de ser um Mas não deixa de ser quase uma não verdade. é bem assim, não é bem assim. Não é bem assim. Então, o cara... Quem me dera. O profissional que é corretor, ele conhece direitinho a regra do jogo. Sim. Então ele vai se frustrar, mas talvez como é que fala? Quando eu vou... Minha recuperação. Sim, rápida, sua recuperação. rápida. Rápida. Porque eu já sei como funciona, eu já tenho que me preparar para o próximo. Tá. Quem está corretor, está começando, talvez isso é um pouquinho mais slow cooking. Né? Sim. Eu preciso... Se tivesse uma eu entender. preparação psicológica, sabe o que eu ia trazer? Coisas que são técnicas que o psicólogo usa. A gente dá um levantamento do que somos e das nossas expectativas e vamos pro que tá acontecendo Organizar realmente o sentimento. Agora eu não posso né? deixar o meu lado mais profundo exposto, porque aqui é um lugar de golpes. Aqui é um lugar de golpes. Tudo pode mudar em um instante. O apartamento que eu já estava prontinho para vender pode não. É um caos. Vocês vivem nesse caos. Sim. A terapia é um caos. De repente, um cliente pode surtar, ficar bravo com você, falar tudo é uma porcaria, e você não tá. Mas o psicólogo tem um preparo ali que é um monte de defesas contra ataques,
contra-ataques, contra qualquer coisa que pode acontecer. O cara pode chegar e falar, matei um cara ontem. E você... Tranquilo, vambora. Então, o que acontece? No de vocês, eu sinto que se tivesse uma preparação assim, ia ser tão melhor. Iam vender muito mais, ia estar mais preparado para os golpes, porque é um caos ali, cada um pegou, levou um apartamento, outro perdeu, aí fala, era meu, eu já ia vender, não era. Isso gera um problema dentro da gente. É legal a afirmação do otimismo. Vou tentar fazer aquilo acontecer e tem tudo para acontecer, vamos embora. E outra coisa já é meu, é essa frase que onde se der errado a frustração dói muito. E é uma frase de motivação, já é nosso, vamos acreditar. Mas quando dá errado, você vai pro chão. É que isso é nosso. Vai pro chão. E em cima de Vai pro chão. Doutor, em cima de toda essa selva, desse compilado que nós estamos trazendo, Ricardinho, de emoções que a gente vive, esses altos e baixos, essa montanha russa, como controlar o sono? Como controlar uma alimentação, uma dieta balanceada? O cortisol, seria legal você explicar o cortisol Sim. pra galera. Né? O cortisol é o que a gente estava falando aqui sobre o hormônio do estresse, que ele vem quando tem uma situação que leva a perigo. Ele começa já a criar essa tensão no corpo, que nem, por exemplo, aqui, ó, eu levantei porque eu pensei, certo? Ele faz isso com órgãos que são involuntários, através de pequenos tensões, que é de 0,60 milivolts. Ó, vai vir o técnico aqui. Caramba, tava demorando. É igualzinho a máquina. Ela é uma imitação do nosso corpo. Nosso organismo. E os órgãos involuntários é assim que funciona. Quando eu falo de energia, que você até falou, eu acho que agora vai ficar bem mais legal. A energia é assim, cada pensamento seu manda uma mensagem pro corpo, pro estado. Tô tranquilo, tô relaxado, ele já manda uma energia pra quê? Pra lugares. A energia é 0,60 milivolts. Que vai pra uma glândula e fala, relaxamento. Literalmente. Literalmente. Estamos falando de energia elétrica. É física. É fisiologia, né? E aí manda, desliga. Tanto que quando a gente tem um problema no corpo, o estresse, o burnout, ou o estresse pós-traumático, não desliga mais, quebrou. Deu curto-circuito, literalmente. Nossa. Especialmente em intestino irritável, estresse pós-traumático. E aí demoram 6, 7, 8 meses até isso retroceder. E aí a pessoa tem que tomar um remedinho para que isso se desligue não naturalmente, mas para que ela possa se reestabilizar, porque o corpo está viciado em ficar sempre tensão, sempre tensão. O vício pode ser tanto a energia ou sem energia? Ou não? É o comando na parte do cérebro, que é igual um chip. Sempre tá ligado, sempre tá ligado. Sabe, um computador, sempre tá ligado algum botãozinho. Um dia você vai desligar, não desliga mais. Porque ele esquentou e ficou ligado. Tanto tempo que ele tá ligado, dia e noite, na hora que dorme, na hora que descansa. Um ótimo exemplo esse. Legal. E é isso, do mesmo jeito que a gente faz isso aqui de deixar... é um pensamento meu fez isso aqui ligar. De você mexer o músculo. De mexer o bíceps. músculo. E a mensagem precisa de 0,060 milivolts. A mensagem só para ligar. Aí tem outras... Isso é a energia. Se você ficar agora tenso, Você também. seu coração vai bater, Assim. vai bater desregulado, o seu intestino vai começar a acelerar. Alguns músculos seus vão começar a não relaxar mais totalmente, você nem sente. Mas no final do dia a chance de você ter uma dor nas costas é mais fácil. Tem gente que tem enxaqueca, porque não tem como separar. O nosso pensamento era para dizer, na verdade, tem um leão ali, tem uma pedra caindo. Agora a gente tem muita coisa abstrata. Nosso corpo já ia preparar para alguma coisa que ia bater. Então, o que nós precisamos, assim, para a saúde dos corretores? Vamos falar a verdade aqui. Vocês vivem um ambiente caótico de muita coisa emocional, coisa maravilhosa, mas precisa de muito autoconhecimento. Onde eu vou me frustrar hoje? Desnecessariamente, o sofrimento é opcional quando você tem autoconhecimento. E não sofrer isso faz com que você esteja bem melhor para trabalhar do que o outro que já está desgastado de 2 plantões. Tá calejado. Você vai estar zero bala. Fala, esse cara não é possível, esse cara é um robô. Não, é só porque ele não levou a sério o que não era sério. O que não é real. O real é o segredo para sofrer um pouco menos. Muito difícil. É conseguir separar. Eu tenho a possibilidade de vender o apartamento. Ele não é meu. E eu vou fazer meu trabalho bem feito, da melhor forma, e uma hora vai cair. Porque esse trabalho vai render. Mas hoje pode ser que aquele não dê certo. Mas não a sorte. Sorte para psicologia não existe. Sorte para psicologia não existe. Não tem. Pra gente também. Tem aleatoriedade das coisas. Eu tô sempre fazendo bem, pode ser que um dia o copo quebre. Acontece de tanto usar. Mas se eu cuido bem, as chances são menores. Isso é psicologia. Tipo, não existe sorte
Pode existir em crendice, em outra área. E a questão da alimentação, do sono? Bom, vamos voltar. Até que você respondeu. porque Alimentação, sono. Se você se alimenta mal, você inflama seu corpo. Inflamar o corpo é produzir cortisol, que é a mesma coisa de você se estressar. Comentou. Então você pode se estressar porque você comeu, e aí você come mal. Se você se estressar, seu intestino vai começar a funcionar pior. Mas se você fizer seu intestino funcionar pior, ele é ligado ao mesmo lugar das emoções. Vamos pensar numa coisa? A curiosidade sobe. Não sobe? A raiva não sobe? Sim. Você não sente uma coisa? E Um calor, tal. apetite sobe. Tudo É químico, né? toda essa parte emocional vem da mesma área do cérebro, que são vontades que geram energia de ação. Você começar a pensar no seu prato favorito agora, Ricardinho. Qual é o seu prato favorito? Mais gostoso da vida? Lasanha. Lasanha. Pensa na lasanha mais gostosa que já comeu. Me fala como que é. A salada grande, muito queijo, Hum, molho, puta. presunto, muito queijo. Ah, que delícia. Depois de um dia de trabalho, você começa a lasanha sossegado. Você sentiu alguma coisa já subindo, à vontade? Sente que você deu 3 risadas. Lasanha. Pra quem comeu uma salada, já pensei na lasanha agora. Você viu que você fez assim 3 vezes, ó? Sabe? A vontade. A raiva é a mesma coisa, não vai subindo uma coisa. Isso não devia acontecer, isso não podia acontecer aqui, no ambiente de trabalho. Isso é inadmissível. Como você fica tranquilo nisso? Não sobe uma coisa que te prende? Você consegue sentir isso no corpo? Sim, tô entendendo. E se você passar isso por muito tempo e falar, não consigo entender, dormindo, a sua barriga vai estar tensa esse tempo todo. Você pode ter prisão de ventre ou soltar. A emoção toda funciona junto com o intestino. Por quê? Porque se você fugir de um leão, tem que liberar o intestino. Se você estiver tranquilo, você vai digerir da forma mais devagar possível, que é melhor para o seu corpo pegar todos os nutrientes. E a questão do sono? O cortisol é que manda nisso. E ele também é um anti-inflamatório. Certo? Só que se você começa a mandar anti-inflamatório sem estar inflamado, o que acontece? Você inflama seu corpo. O cortisol é como se fosse um É, anti-inflamatório. natural. A gente toma outro por cima também quando a gente, por exemplo, quando a gente não deu conta do cortisol, ele não dá conta. Ele faz mal quando não é de fato o problema real. Ele é um ativador também. Por exemplo, o cortisol, ele ativa o seu corpo para você iniciar bem o dia, para você lidar com uma situação, com estresse. Entendi. Se você não tem, é que você vai desligar seu corpo, vai dormir. Mas ele também pode produzir muitas coisas. Ele ativa todo o sistema metabólico. Até se você tiver uma inflamação, ele vai cuidar muito mais. E o sono, doutor? O sono é assim, é como o nosso cérebro digere todas as experiências que a gente viveu no dia. Se você não digerir bem, o que acontece? Você acorda no outro dia ainda com raiva do amiguinho, ou eu tô simplificando ao máximo. Ainda frustrado e tudo mais. Se você consegue dormir bem, desligar, descansar e falar, deixa tudo. Desligar, às vezes não é fácil. Pra desligar, você precisa ter o domínio da mente. E a mente é... Se você tá pensando que tal coisa... Que o seu dia deveria... Amanhã tem que ser de tal forma. Você não vai dormir. Que é o que geralmente acontece. Você tá ativando na hora que era pra desativar. E, doutor, qual que é a importância, sinceramente, seja ao ponto, sem rodear e sem ser muito técnico? Eu tô tentando ser mais simples Qual possível. que é a importância de exercício físico para quem é um profissional dessa área e trabalha sob pressão? Ah, é maravilhoso. Endorfina, a gente tem a dopamina também. Mas o que acontece é o seguinte, se você começa a produzir essa evolução no seu corpo, além de tudo que tá preso por causa do estresse, que tá tenso, vai soltar, você vai soltando. O seu corpo também, por você inflamar seus músculos, tá em desenvolvimento, o cortisol vai lá cuidar. Não é bom? Tudo isso já faz o quê? Tira cortisol do seu sistema mais de psique, de estresse. O que tá sobrando vai consumir. Por isso que, por exemplo, você faz exercício com as coxas, é um bom... ele vai pegar um monte de cortisol que às vezes você se estressou no trabalho e vai usar para cuidar das coxas. Que é a mesma coisa, tá inflamado. Ele vai recuperar você. E se você tá mais solto, você sai do sistema de defesa. Aqui não é mais uma couraça, aqui não é mais uma couraça. E realmente o músculo ele começa a apertar quando você tá mais tenso. E é complicado pra gente entender isso, nossos músculos involuntários. Doutor, a gente tá mais de 1 hora falando com você. Eu tô achando muito legal. Você também, Rica? Eu tô pensando bastante coisa. É, porque assim, a gente trabalha com todo tipo de gente, em vários perfis diferentes de profissionais, idades, todo tipo de gente.
E tem muita gente que acha que, às vezes, você procurar um profissional da saúde mental é que possa ser uma fraqueza, é que possa ser alguma questão voltada a você estar se perdendo de alguma forma. Mas, na realidade, hoje, com um pouquinho que eu tô aprendendo a cada dia, com você, com as coisas da vida, é totalmente o oposto. É uma coragem de entender o que você tá sentindo e buscar se cuidar para ser uma pessoa melhor. Isso. Não é? Tudo... Independente se o Ricardinho deu uma mancada. Imagina que o Ricardinho me xingou, você me xingou, foi muito mal educado. Em primeiro lugar, eu preciso pegar como eu entendo isso. Como eu digiro. Imagina que você fala que eu sou o pior psicólogo do mundo. Legal. Aí eu posso pegar e ficar super ofendido, chorar por dia e noite. Tem gente que pode levar assim, ou tem gente que vai... Ficar eu com uma vou provar raivinha, pra ele. Antes de qualquer coisa, entenda como que você sente isso. Eu concordo? Não. Faz sentido? Por que eu preciso ligar para o que ele tá falando? Pra ele eu posso ser. Eu posso ser pra ele o pior psicólogo do mundo. Ele não gostou de alguma coisa. Tá no direito dele também, pode ser. Tem vezes que não, vai ofender, mas tem vezes que você pode fazer essa escolha. Pra que eu vou entrar numa discussão com alguém que talvez eu não queira? Então, antes de qualquer coisa, qualquer problema no trabalho, primeiro eu lido comigo mesmo, porque tudo sou eu e eu mesmo, depois eu vou pro mundo. Por isso que a autoestima é tão importante, que faz a gente não fazer bobagem, xingar alguém, ou chorar no trabalho. Tudo isso é um problema. Você olhou pra mim. Ele chora bastante. Muito. Mas aí, por exemplo, o que é legal, é que ele tá mais sensível, então. Muito. Mas assim, uma coisa importante nisso tudo é que você pensar, antes de qualquer coisa, de projetar no mundo, eu não tenho sorte, os outros me magoaram, os outros me maltratam. O que você faz com você pra estar exposto a isso? Sim. Nem sempre vai falhar isso. A gente vai se machucar. Mas você tem isso pra te proteger do sofrimento. Porque as pessoas, cada um vai vir com a sua frustração. Às vezes você parece. Um amigo meu que deu mancada comigo, eu vou começar a te maltratar. Você vai estar na mão de pessoas assim. Cada um vai projetar, não tem consciência. Não é verdade? Por exemplo, você parece alguém que já me passou a perna. Aí você vai me vender alguma coisa e fala, pô, esse cara não... Eu tenho certeza que ele é um 71. Sabe essas coisas que eu tô falando? Sim. Um cara no trânsito briga com você. Tá projetando, às vezes, alguma coisa ali que nunca digeriu. Precisamos ter a autoestima. E a forma que você lida com as coisas, não são as coisas em si. Mas a forma que você lida com as coisas. Aí vai vir as coisas em si. Bati o carro, não é legal. Não é legal, vou ficar triste. Foi uma puta, né? Grana. Mas como eu vou lidar com isso? Machucou alguém? Não machucou. Bati por quê? Tava mexendo no celular. Nunca mais eu mexo no celular. Eu preciso ter determinação e responsabilidade. Podia ter matado alguém, guardo, nunca mais. Mas aí, e agora? Bateu no carro do cara. Vou lá ser responsável, pago e tal. A culpa precisa? Não precisa de culpa. É responsabilidade, a culpa não serve pra nada. Doutor, por que... Se você sente culpa, a maior chance de você repetir esse erro. O seu cérebro entende que você é o tipo de cara que faz isso. Sim. Ele não entende que não é pra fazer mais. Isso é inteligência emocional. Vou lá, respondo por isso, pago... E agora? Vou sair no barzinho com meus amigos que é à noite. Ah, mas você não pode, você fez bobagem. Vou, e vou me divertir e tá tudo bem. Só que nunca mais eu mexo no celular. Tenho determinação, responsabilidade. Acabou. Às vezes a vida te livrou de um dia você bater e fazer uma coisa pior com alguém. A gente precisa aprender com as experiências. Não ficar se chicoteando dia e noite, deixando marcas para você repetir aqueles erros. Isso eu faço atendendo pessoas. Muito tempo eu vejo que a culpa não serve para nada. A vergonha, a ansiedade, o tinha que, cobrança. Cobrança tira vontade, tira tesão. Começa a cobrar qualquer coisa que você não quer mais fazer, uma coisa que você queria muito. Outra coisa é ter responsabilidade. Eu vou fazer porque eu marquei o horário com o pessoal. Eu vou trabalhar porque faz sentido para mim. Eu não vou fazer isso porque eu não gostaria que fizesse comigo. É outra coisa. Eu tô falando cobrança, aquilo que você vai se forçar ao máximo a fazer uma coisa que você não queria. Por quê? Vai lá, fala que você não quer, então. Isso te liberta tanto e libera tanto potencial que vai valer a pena. É melhor você parar para descobrir isso daí do que passar um mês trabalhando nesse desgaste. Se você resolve isso, você trabalha... Em uma semana você trabalharia um mês. Porque você está com vontade, você está fazendo sentido. Você acorda feliz. Você vem no caminho cantando. Na hora que chega no trabalho, acontece o quê? Você tá genial. Você tá com a mente leve. Quando a gente tá preocupado, eu já fiz isso numa palestra. Fiquei pensando a palestra toda.
O que eu vou falar e se não der certo? Cheguei lá, parecia um cara sem alma. Sem brilho no olhar. Quando eu aprendi já a estudar e depois um dia estar leve, e vou fazer que pós também, vamos ver que dá, nossa, eu comecei a me surpreender com os resultados. E isso a gente aprende, né? A vida tem que ser dura, você tem que ralar, nananana, mas e a graça da vida, né? É isso que eu queria deixar pra galera hoje aqui do... Pô, muito bom. Vamos falar de novo, Rica. Ó, tá passando o QR Code aqui do Vitor Nannini, do Dr. Vitor Nannini. Eu aprendi muito. Ricardinho, pelo que eu conheço, ele também tá em transe. Eu tô pensando bastante coisa. Tá, e assim, gente, você ter oportunidade de se conhecer, de ter coragem de expressar, de conhecer, entender seus sentimentos, estar bem nesse ramo que modifica a vida de um cara, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, independente da idade. Você pode mudar a tua realidade, você estando bem. A sua própria vida. Né? A sua própria vida. Você estando bem, você vai performar melhor em cada área da sua vida. Então, tá aparecendo aí os contatos do Dr. Vitor, tá? E volto a falar. Quem for inscrito aqui no nosso canal do JDCast, vai estar recebendo uma sessão inicial gratuita do Dr. Vitor. Vou fazer. Deveria. E doutor, eu vou falar uma coisa pra você. Brincadeiras à parte com essa história do CAPS, né? Tá todo mundo se chamando de louco. E nós nos colocamos nessa história de loucos também, porque parecendo prolixo e repetitivo. Não é fácil. Realmente. Às vezes a gente falando aqui parece até mais simplista do que realmente é. Mas não é uma profissão fácil. É uma profissão recompensatória. Você falou um exemplo que pra mim eu vou guardar isso e vou usar ele ao máximo da história de um jogo, né? Então, realmente, eu entrei pra jogar neste jogo, conheço as regras do jogo, meu negócio é bater o gol, né? Estamos em Copa, então acho que a alusão até muito bem colocada, mas faz muito sentido isso. Faz muito sentido. Porque se eu conheço a regra do jogo, eu sei como tinha no Banco Imobiliário, tem sorte ou revés. Sim. Sim. As cartinhas de sorte ou de revés. E nem sempre as cartinhas que saem no Banco Imobiliário são de sorte. Às vezes as cartinhas são de revés também. E as cartinhas de revés nos fazem aprender alguma coisa pra gente conseguir lidar. Seja lidar comigo mesmo, seja lidar com... Aí a gente já escutou várias coisas. Por frustração, ansiedade, instabilidade, não importa. Seja lá o que eu vou pegar para trabalhar, as cartinhas revés, elas podem me dar essa oportunidade. Né? A gente trouxe... Falando disso daqui, eu lembrei de um episódio que o Hermano, que é um diretor da gente aqui do online, que ele até comentou que num lançamento ele foi que... Acho que ele tinha assinado 3 vezes, acho que era essa história mais ou menos. E todas cancelaram. Eles assinaram, depois cancelaram. E aí bateu aquele, putz, e agora? E assim, ele tava lá de novo. E fez acontecer. Né? Que loucura. Um exemplo bem legal disso daí. Então, acho que também curti. Acho que tem bastante coisa aqui que a gente pode muita coisa legal. Decupar, né, para esta equipe, porque acho que para todo mundo que tá assistindo a gente deve fazer muito sentido. São todos guerreiros, né? Sim. Eu vejo o quanto difícil. É muito difícil mesmo. Muito parecido até com o meu trabalho. De situações diferentes, mas que podem mexer bastante, né? Mas se você for pensar, a ansiedade é uma força que quer te levar para estar presente aqui agora, porque o presente é a coisa mais importante, né? É a coisa mais importante na questão de até poder fechar um bom negócio ou para ter a tranquilidade para visualizar. Pode vir uma frustração aqui e eu vou estar preparado. Eu não posso estar tão flutuando que eu vou cair de cara e pode ser que me machuque muito. Eu preciso estar com o pezinho aqui na frente, aqui, ó, que se vier, tá aqui, tá legal. Não é que nem um jogador, ele vai fazer uma jogada, ele pode esperar que o outro vai bater no meio da perna dele e acabou a Copa. Então ele tá preparado na hora que o cara vai bater, se você assistir os jogos, ele já pula com a perninha mais para cima que não acabou minha Copa. Tem tudo isso. A ansiedade, ela quer que você fique presente, porque é onde você tá mais seguro, você tá vendo a realidade, não, né? A depressão, você é muito mais do que você tá imaginando. Então a gente pega essas coisas como se fosse algo ruim. É só um contraponto para você voltar a quem você é no seu melhor. Mas como a gente fica negando, aí é um problema. Aí que é o problema, porque a coisa vai ficando cada vez mais forte. Então, por exemplo, a depressão, ela quer só que você descubra que você não precisa se cobrar tanto,
não precisa se colocar tão para baixo quando alguma coisa não dá certo. Que o seu valor, ele vai te levar de novo pro seu caminho. Ele vai te levar um bom corretor, um corretor com experiência, que tá bem, ele toma o tombo, mas ele levanta e continua. Tem muitas pessoas que acabou ali. Aí, porque frustração vai ter, falhas, grandes intercursos no caminho. Mas, e o cara que voltou é o campeão. Vender um AP, 2 apartamentos, 3. Ainda pode ser só um... Aí pode ser aleatoriedade, para não usar sorte, que sorte não existe. O cara tem carisma, o cara tem conexão, mas é a resiliência, construir uma vida, uma carreira. E continuar nisso é porque o cara gosta. Isso aqui é pra cara louco, quando se diz a ideia do louco, do fora da caixinha. Diferenciado. O cara não quer trabalhar com a mesma coisa que todo mundo, sentar lá, fazer um trabalho que tem o seu valor, mas que é repetitivo, que não tem dinâmica, que não sente uma progressão, ou aquela adrenalina. Cada cliente é um cliente, cada produto é um produto, todo dia é algo novo que eu aprendo. Vocês não têm repetição, cara. Doutor, se for ver direito. Obrigado por mais de quase 1h30 aqui, né, Rica? De muito aprendizado, de muita coisa boa que você falou, que eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui deve ter feito uma reflexão, deve ter olhado para si e com certeza, independente se toparem ser seus clientes ou não, eu tenho certeza que cada um vai olhar um pouquinho mais para si e olhar com carinho para se cuidar, porque não tem coisa mais importante na vida do que a nossa saúde, né? E eu acho que foi uma coisa muito legal. Eu acho que as perguntas que o Ricardo fez, as colocações que eu fiz, as respostas que você deu, com certeza deve ter aberto a cabeça de muita gente e queria que você, no final das contas, mandasse um conselho para as pessoas que estão vivendo esse turbilhão no sentido de acordarem cansadas, de não conseguirem equilibrar os pensamentos, os sentimentos, para conseguir jogar o jogo e ao mesmo tempo se proteger, né? E tá com esse intestino inflamado, não tá conseguindo dormir legal, não tá com uma qualidade tão boa. Bom, eu tenho certeza que o pessoal... É pra falar naquela câmera ali? Bom, eu tenho certeza que todos vocês são grandes guerreiros, aventureiros, corajosos demais, porque se toparam entrar nesse trabalho, que é maravilhoso, é gostoso, dinâmico, mas se vocês toparam essa aventura, a aventura do autoconhecimento é tranquilo para vocês. Porque é questão só de entrar e se aceitar incondicionalmente. Tudo que dói tem um porquê, e às vezes é muito mais leve do que você está achando. Respostas como eu sou fracasso, nunca vou acontecer, isso são pensamentos que te levam para longe de vocês. Mas vocês buscar a autoconfiança e não importa acontecer, eu vou me apoiar, que faz parte do business de vocês. Um dia não vai vender um apartamento, um dia vai parecer que dá tudo errado na sua vida. Se você estiver se apoiando, você não vai se machucar o suficiente para desistir. Vambora, vamos se cuidar, vamos ser felizes, que vocês trabalham para ser felizes. E se vocês são aventureiros, vocês vão querer viajar, aproveitar muitas coisas na vida, então vocês precisam ter saúde mental. Porque sem autoconhecimento não tem como a gente ter liberdade. Um abraço e boa sorte para todo mundo, viu, galera? Aê, cara! Sorte não. Sorte não! Sorte não. Bom trabalho! Falei sem pensar. Aleatoriedade. É verdade. Né? Aleatoriedade. Aleatoriedade. Isso! A gente presta atenção. Verdade! A gente presta atenção. Rica fera! Boa Doutor, sorte, eu que falei sem presente, pensar. hein? Que presente! Olha, faça doutor, tem um negócio para entregar para o senhor. Mas antes eu queria pegar uma parte do que você falou com a gente e até trazer uma outra situação para cá, antes da gente encerrar. A gente tem outra cadeira aqui, né? Então, outra pessoa era para sentar aqui e outra pessoa vai sentar aqui, né? Hoje a gente tá num clima de despedida, né? Então, porque o nosso produtor, o Felipe, está nos deixando hoje, né? Tá indo galgar outros desafios. E a gente, Felipe, queria trazer você para sentar aqui no podcast. Para a gente conversar com você
aqui também, pra todo mundo conhecer o cara que esteve aqui com a gente. É verdade. 70 e tantos episódios. Coloca no plano Pra gente cheio falar. aí. Então você vai deixar a gente num plano cheio, porque você não vai poder mexer na câmera e você venha pra cá como mais um dos gabaritadíssimos que nós trazemos aqui nesse podcast pra conversar com a gente aqui e contar um pouco da sua história e contar pra gente tudo que você aprendeu nesses 70 e tantos episódios que a gente gravou junto aqui. Vocês acabaram de me dar ansiedade aqui. Por isso que foi proposital no psicólogo. O psicólogo agora criou o borboleta. Eu falei assim, ó. Porque Divide com ele, divide com ele. Ah, tá aí. Não, Vou colocar deixa. aqui rapidinho. Que eu falei pra ele, não desliga o microfone. Aí depois não, você- vou desligar. Não tira a cadeira, não, vou tirar. Falei, poxa vida, ninguém. Deixa eu só mexer ali, ó. Só pra... Você sabe que não vai cortar isso, né? Você vai deixar. Vai ter que deixar, inclusive, essa saída ainda. Quer ver se tá funcionando aqui, ó? Esse aqui? Tá funcionando? Tá funcionando. Eu acho que só isso pode sair, aí ele já entra, plim, aparece. É, ó, tem, ó. É. Aí daqui. Ó. Você já. Tô quase me segurando. Vamos. Por que eu tô pedindo pra você falar? Mas vocês já tinham planejado isso? Então, nós Já. trouxemos aqui, doutor. Então, Lógico, para o né? senhor conhecer e nós conhecermos, o senhor Felipe Nunes. Opa, tudo mais bem? um Prazer. produtor, né, que está aqui conosco há mais de 70 episódios. Nosso mago do gravando audiovisual. aqui com a gente, escutando dezenas e dezenas de histórias aqui. Filipão, antes da gente começar a conversar com você, conta um pouco aí da sua história. Como que você chegou até a gente, até esse caps chamado JD? E... Cast. Prazer, eu sou o Felipe Nunes. É um prazer aqui estar com vocês nessa mesa aqui, ó. Tô até me sentindo estranho, porque eu sempre tô do lado de lá. Verdade. Como o doutor falou. Na hora que ele falou, não, agora já a ansiedade já bateu aqui, já... Mas, enfim, eu sou comunicador social, especializei em rádio e TV, né? Então, já tô formado aí há muito tempo. Eu vou fazer 40 esse ano, tô ficando velho, que nem se falou, já tô estragadinho, morei na praia, né? Tá bem, pô. E eu vim através do Rafa, que na verdade o Rafa, ele tem um amigo que eu trabalhava com ele, né? Não, fazia alguns freelancers e ele acabou me indicando. E foi aquela história de calhou tudo. O Rafael, eu tenho sorte com pessoas que chamam Rafael. Tenho grandes amigos que chamam Rafael. Tenho mais um agora também. Ricardo também. Tô puxando sardinha, né? Tô puxando sardinha também. Coisa aqui embaixo. E legal assim que acabei vindo pra cá. Presta atenção, deixa eu orar. Acabei vindo pra cá, casou tudo, porque o Rafa, ele é virginiano. Vocês falaram no episódio anterior a esse sobre signos, né? É. Então o Rafa faz dia 3, dia 2, dia 1. É. Eu faço dia 4, setembro. Mesmo. E aí casou, a gente, né? Teve essa conexão. E acabei chegando aqui, aí a gente montou tudo isso aqui, 72 episódios. Pois é. Aí não queria deixar, eu gosto muito de vir pra cá, eu gosto muito de falar eu gosto muito das brincadeiras que a gente tem. Mas aquilo que eu conversei com o Rafa é uma evolução, a gente busca sempre, né, o melhor pra gente. E aí, Navegar é preciso, né? senão a rotina... Te cansa. Mas se você acha que vai ser tão fácil ser aceitado aqui, não vai ser não, porque na verdade eu tenho um script na minha cabeça pra falar com você, mas e queria, tô pedindo licença, né, o doutor Sim. Victor, porque quando a gente tá falando dessas coisas de emoção, de coração, e assim, você aprendeu a nos ler. Aqui você já leu, Rafael, mas você aprendeu a me ler e você sabe que eu não sou o lado mais coração da mesa, né? Eu sou Sim. um cara um pouco mais racional. Pelo menos alguém tem que equilibrar, porque se eu pegar agora o que eu aprendi, se eu não conseguir equilibrar a energia aqui com ele, isso aqui vai virar Se eu falasse uma um pouco novela mexicana. mais, ele ia começar a chorar. Exatamente. O remédio tá bom hoje, tá calma. funcionando. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra você, Felipe, porque até onde eu sei, até onde me consta, o seu primeiro contato com o mercado imobiliário foi aqui. Não, Não? na verdade não, porque assim, eu sou fotógrafo e videomaker. Então, além de trabalhar aqui com vocês, eu trabalho com outras imobiliárias, né? Já trabalhei em outros lugares, fotografando imóveis e apresentando imóveis. Então, por exemplo, eu não faço venda nem nada, mas eu faço aquela parte da publicidade do imóvel. Tá. Aí eu fui trabalhar com arquiteto.
comecei a trabalhar com ele fotografando as casas que ele fazia. Aí eu fazia os vídeos e as fotos das casas. E isso me interessou bastante. E eu falei, pô, é um mercado legal, é um mercado que eu gosto, que eu gostei de... Eu tinha no fundo, quando a gente é pequeno, o que você vai ser? Meu pai sempre fazia obra de casa, essas coisas, acompanhava e falava, você é arquiteto ou engenheiro. Astronauta, que nós já falamos aqui. Na verdade, quando eu era bem pequeno, eu queria ser lixeiro. Mas pendurar no caminhão. Mas eu já realizei esse sonho num dia no churrasco. Mas, Felipe, não sei, então, eu vou tentar refazer a minha pergunta. Tá. O contato que você teve aqui com a gente, você entrou de cabeça no entendimento da operação. Isso. Aqui Do negócio. Quando a gente começou aqui, foi aprofundando mais no entendimento de como que funciona Tudo é operacional. uma imobiliária de lançamento. Isso, exatamente. Sim. E aí é onde está a minha grande pergunta para você, que eu acho que eu até te perguntei isso uma vez. O que você entendeu alguma coisa ao longo desses 70 e tantos episódios? Pensando o seguinte, só para entender o contexto, que até o Dr. Vitor, para fazer um pouco de sentido para ele também. Você é um cara de outra área que está conversando sobre o negócio e nós trouxemos muito negócio para cá. Não só produtos, não só assuntos mais etéreos, nós trouxemos muita coisa técnica, muita negociação. Numa escola nós trouxemos para cá. Isso. E aí o que eu queria entender de você é se essa escola para você fez sentido. Se você sai daqui hoje falando assim, poxa, eu tenho uma bagagem um pouco diferente. Fala o que você me falou. Fez sentido, tanto que eu falei para vocês no almoço agora, né? Eu falei para vocês no almoço, eu falei, se nada der certo, eu vou voltar aqui e vou ser corretor. Tá boa. Vai jogar o jogo. Vou jogar o jogo. E eu quero fazer uma pergunta, Rica, não quero atrapalhar teu pensamento, mas desses 72 episódios que fizemos junto, qual foi o mais especial pra você? Cara, aí a gente tem muitos, né? Faz um top 3. Eu acho que assim, ó, tipo, tirando a parte do lance da escola e do entendimento, eu acho que o episódio que foi bem legal que a gente fez, assim, pra mim, o game eu achei legal, porque foi uma coisa que meio que sai do... O episódio 34, né? Eu não vou lembrar também de cabeça, não, se você, a sua sei. cabeça é melhor que a minha, mas... O episódio do game eu achei legal, porque é uma coisa que ele sai meio do formato, do escopo do corretor olhar e falar, putz, né, a coisa é uma coisa mais relaxante, eu achei legal. E os outros episódios que a gente fez, que a gente desafiou. Eu vou sair do podcast. Desafio. Eu vou entrar no desafio, porque o episódio do desafio do elevador bar nas alturas. e da cremalheira com o Ricardinho também, porque no off, no que não foi gravado ali, a gente viu a tensão do Ricardinho ali. E eu acho que esses episódios, assim, que saem um pouco... Da estrutura. Da estrutura aqui, eles dão uma aliviada em tudo, né? Sim. Olha, eu queria falar... Só queria falar uma coisa pra você. Um dia a gente tava... Não era nem aqui, a gente tava na outra sala ainda. Quando começou. Aí você virou pra mim e você falou... Você venderia um imóvel? Se eu colocasse você lá, você conseguiria vender? E não só de pegar assim, mas das outras coisas também. Por exemplo, que faz vídeo apresentando e tal... Se chegar um cliente e ele... e eu entender daquilo que está sendo mostrado, eu consigo apresentar. Eu não sei se eu consigo vender. A técnica ainda não tem. Eu não sei se eu consigo vender, mas apresentar um produto para um cliente eu consigo. De repente levar ele para a mesa e tudo mais. Agora o resto... Aí vai ter a ajuda de um coordenador, vai ter a ajuda de um gerente, de um diretor para fechar. Exatamente. Mas o aquecimento, a lubrificação dos canais até aquecer a mesa, você faz. Dá aquela chacoalhada no cara assim e consigo. Eu queria colocar realmente você na mesa, Felipe, porque a gente tá aqui há 70 episódios, né? E hoje essa ferramenta, né, vamos chamar isso aqui de uma ferramenta, ela é reconhecida dentro da empresa, né? Então, eu volto e meia falo os feedbacks que dão pro Rafael. Rafael recebe muita gente que vem falar com ele e assim, isto hoje é o que é graças a esta equipe que estava aqui, né? Então, quando a gente traz, a gente fala gabaritados, não é só o front office
que é gabaritado. Sim. O back-office também é gabaritado. Então, Legal. se hoje a gente já passou por vários perrengues, broncas, problemas, erros e não sei o que lá, mas nós sempre estivemos firmes, sempre montamos, sempre discutimos, isso aqui vai, isso aqui não vai, Fizemos isso aqui dá tudo certo, não dá. Então, assim, hoje, neste momento, o podcast é o que é, graças a nós, graças a você, graças ao Eduardo, que sempre apoiou a gente de fazer isso, deixa a gente viajar na maionese, que nunca meteu o bedelho. A nisso gente nunca aqui. teve problema A todos de... os convidados que a gente traz, Sentam nessa mesa. internos ou externos, que vêm dispor de tempo, Tori, já agradeço você também, porque não é fácil vir pra cá, né? Então pegamos trânsito. Sim, Não é fácil nem de carro mesmo pra chegar, mas dispor do tempo pra vir pra cá, pra conversar com a nossa equipe, pra mim sempre assim, é o maior ganho que a gente pode ter, porque eu sei que a gente só consegue trazer as pessoas aqui porque elas veem importância nisso daqui. Sim. E pra todo mundo que tá assistindo a gente, que Sim. pra realmente assistir a gente durante essa 1 hora e tanta, é porque, porra, aqueles 2 com mais aqueles lá, eles têm alguma coisa pra falar. Sim. Então, Felipão, valeu mesmo. Obrigado, Fê. Espero que você Obrigado a vocês. você galgue aí todo o sucesso que você mereça, que você vai deixar aqui uma lacuna que a gente vai ter que preencher rápido, né? Porque o show não pode parar, mas valeu mesmo. Valeu pela parceria, valeu por tudo que a gente fez durante esse 1 ano e meio aqui. Os 2 primeiros episódios talvez não tenham sido tão legais, porque eu não tava aqui. No terceiro ou quarto já. Mas, ô posso falar um Ricardinho, pouco mais quando propriedade. você chegou, você deu um plus a mais. As coisas tomaram outros rumos. Sabe por quê? Porque comecei a equilibrar a energia. Você Viu? se completa. Aí, deu certo. Deu certo, cara. Exatamente. Já pegou tudo. Exatamente. Pô, legal. Mas é Eu não isso tô aí. conseguindo falar muito, Fê. Eu geralmente falo pra caramba, né? Começo a filosofar, a ter poesia, mas eu tô com pessoas muito queridas aqui na mesa e eu tô realmente tentando me segurar, Não, se segura né? aí, Tô pô. tentando me Da segurar. audiência? Tô tentando me segurar porque eu tive a felicidade de estar... Tô aqui entre amigos, né? A gente fez um negócio muito bonito com esse podcast pro pessoal, onde o Ricardinho sempre traz, falando que o pessoal da Diálogo estão assistindo, estão valorizando, o próprio Eduardo gosta, tá valorizando, e a gente realmente tem liberdade criativa para fazer as coisas. Tô com não sei se posso falar, mas com muito orgulho, muita emoção. O Vitor é meu irmão e muito emocionado, muito feliz pela tua vitória, Obrigado. pelos teus feitos, pelo profissional e homem que você é e por tudo que tá acontecendo na tua vida. E você também é o irmãozinho mais novo. É o irmãozinho mais novo que dói o coração da gente não estar todo dia junto, nas gravações junto, mas um amigo que é o melhor um amigo, um irmão que é o melhor pro outro. E eu quero que você veja, conheça, busque a tua prosperidade, a tua felicidade, e eu vou estar do seu lado sempre apoiando. Legal. Né? Eu e o Ricardinho. Tão bonitinho, ó. Fico feliz. Mais uma, né? Porque verdade. temos 2 agora mesmo. Verdade. Não, mas ele já ganhou. Na verdade... Pra filmar precisa ficar bonitinho? Caramba, então vou ter que olha, meter um corte. vamos entregar pro Não, pode doutor. entregar. Entrega pra Não, obrigado. E agora um membro honorário. Nossa senhora, obrigado. O nosso JD Caps. E você já tem o teu, mas depois você entendeu, te entrega outro. E vamos fechar, Rica, porque o remédio tá começando a parar de Que tá funcionar. assistindo a gente aqui, Olha pra do meio, porque Pô, como eu não tô lá... É verdade. Pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui, ó, muito obrigado pela audiência de vocês, ó. Mais uma vez, gente extremamente gabaritada aqui. Não percam, quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, um episódio quente, novíssimo, com muita qualidade, muito conteúdo, aqui no JDcast. Até o próximo JDcast. Valeu! Tchau. Aê!